Túlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de março de 2014, sexta-feira. O número do verbete é 2961. Ele tem 4 páginas, 44 logias e 10 máximos. O título do verbete é Síndrome do Bonzinho. A especialidade psicossomatologia. Quem redigiu o verbete é o professor Leonardo Rodrigues, já é veterano, né? Quantos verbetes você já escreveu? 3, Esse é o 4º verbete. Então, o professor Leonardo é professor universitário, graduado em farmácia e psicologia, é especialista em acupuntura, ele é brasileiro, natural do Rio de Janeiro, voluntário da Conscienciologia desde 2010 e docente em Conscienciologia desde 2010 e é tenepsista desde 2006. Então vamos à definição. A síndrome do bonzinho é o estado nosológico da consciência, homem ou mulher, caracterizado pela compulsão íntima por agradar sempre, pautada na necessidade de autoaprovação, na desvalorização da autoimagem e na dificuldade de explicitar o posicionamento pessoal. Então agora a pensenologia. O holopensene pessoal pautado pela imperiosidade em agradar e ser aceito. A autopensenidade frágil. Os patopensenes. A pensenosfera autotrafarística. Agora a fatologia. A necessidade de aprender a dizer não. A dificuldade em negar os pedidos recebidos. O ato de se permitir ser usado pelas outras pessoas. Os ganhos secundários, o ato de virar a cara para as próprias necessidades, o erro de assumir os trabalhos sob responsabilidade de outras consciências, o receio de desagradar, o ato de ser excessivamente compreensivo, a preocupação excessiva com a autoimagem, o ato de agradar com o intuito de ser admirado e reconhecido, o medo constante de estar incomodando, a inautenticidade consciencial, a baixa autoestima, a orientação pessoal calcada nas etéreas expectativas, a máscara da bondade, a busca por aprovação, as repreensões excessivas na fase da infância, a impossibilidade de agradar a todos, as doenças holossomáticas consequentes do estado emocional reprimido e carente, o receio em expressar os desejos pessoais, o ato anticosmoético de sempre se colocar como o último da fila, independente do contexto. Eu li só algumas linhas, tem muito mais coisa aí para a gente debater depois. Agora, a argumentologia tem aí a etiologia, a origem, né? A etiologia tem 2 itens aí que também vale a pena a gente discutir depois. E na remissiologia nós destacamos autenticidade consciencial, autoposicionamento de ponta, contrariedade, decidofobia, máscara social e síndrome da subestimação. Agora a frase enfática. A autossuperação da síndrome do bonzinho requer a melhoria da autoestima através da identificação, apropriação e uso dos trafores pessoais aplicados ao autoposicionamento tarístico. Agora a questionologia. Você, leitor ou leitora, já assumiu a tares como conduta predominante na manifestação diária? Costuma, cosmoeticamente, dizer mais sim ou não nas interações do dia a dia? A bibliografia específica aí tem 2 referências. Agora aqui a mega análise feita pelo professor João Paulo com 20 itens. Carência, antitares, aceitação, aprovação, autoassédio, murismo, taconismo, criticofobia, autoimagem, autodepreciação, antiexemplarismo, heteroexpectativa, reconhecimento, pusilanimidade, agradabilidade, inautenticidade, intencionalidade, psicossomatologia, conviviologia e etiologia. Bom, nós já temos aqui várias
perguntas de teletertulianos, mas antes de começar a gente sempre pede para o verbetógrafo, né, para ele contextualizar a sua pesquisa, o que motivou a fazer esse estudo, né, para você contar para a gente aí como que foi essa sua pesquisa. No início, eu sempre achei que eu tinha um traço da Síndrome do Bonzinho. Não tem um traço inteiro, mas tem alguns traços. E aí, decidi investigar e pesquisar e decidi escrever o verbete. Quando eu falei para as pessoas falaram, você não tem esse traço. Não, isso não tem nada a ver com você. E aí eu falei assim, não, peraí, então eu tenho que pesquisar mais sobre isso. E aí eu consegui mapear que eu tinha alguns traços na infância. Então, um exemplo, eu lembro que minha mãe saía e eu arrumava a casa inteira para deixar a casa arrumada para quando ela voltasse eu receber aquele elogio. E eu estou associando a isso a uma síndrome do bonzinho. E alguns traços que acontecem no dia a dia, mas realmente, depois que fui avaliando, é pouca coisa. Não posso dizer que eu tenho essa síndrome. São aspectos. Isso mais pelo retorno que as pessoas me deram depois que eu comentei do síndrome do bonzinho, da escrita e tudo mais. Então, realmente eu não tenho uma dificuldade de falar as coisas, de colocar claramente um não, ou até ser firme em algumas situações. Mas como eu já tinha me proposto a escrever, eu pesquisei mais ainda, li vários livros, conheço várias pessoas que têm a síndrome do bonzinho, conversei com elas, troquei, e aí fui agregando muita coisa no verbete, pela experiência minha, né, dessa dificuldade inicial na infância, e com as pessoas que eu conheço que têm a síndrome, e a gente pode trocar abertamente, e elas contribuíram também para o verbete. Agora, profissionalmente, você é professor universitário? Você é formado em psicologia? Sou psicólogo e sou farmacêutico. Eu dou aula de acupuntura, né, pós-graduação de acupuntura, e trabalho com acupuntura. Então, na sua prática, você deve ter muitos pacientes, né? E um monte. Muita gente que tem dificuldade de falar coisas, por incrível que pareça, muita gente tem dificuldade de falar as coisas para o marido ou para a esposa. E às vezes, 20 anos, eu já escutei algumas vezes a pessoa falando assim, durante 20 anos eu fiz isso para ele, achando que eu estava sendo a pessoa mais agradável, gentil do mundo. E de repente ele me diz que nunca gostou daquilo, que sempre incomodou, ficou incomodado com aquela situação. E aí a pessoa para e fala assim, pô, fiquei 20 anos fazendo uma coisa que eu não gostava de fazer, achando que o outro gostava, só com o intuito de receber uma atenção, uma admiração, um reconhecimento para aquele trabalho. E a outra pessoa não queria aquilo. Então, como a dificuldade de se colocar, de se posicionar, ou de explicitar o que gosta, o que não gosta, ou de fazer o que gosta, impacta a vida da pessoa e as pessoas ao torno dela. Porque quando a pessoa é boazinha, não é ela só que perde. O outro também perde a oportunidade de amadurecer e de crescer. Porque ele poderia ter escutado ali uma pontuação que pudesse gerar uma reflexão e pudesse gerar um amadurecimento. Ele não escuta, porque a pessoa tem medo de gerar um mal-estar. Então isso normalmente não acontece. E a Thares nem sempre é boazinha, né? Isso, exatamente. Então vamos lá, agora um teletertuliano de Curitiba. Ao verbetógrafo, professor Leonardo, em Fatologia, página 6, primeira linha. Por que ocorre esta dificuldade em negar os pedidos recebidos? Qual a principal razão? Como explicar a necessidade de aprender a dizer não para quem só diz sim o tempo todo? Isso. Eu vejo que uma das principais dificuldades aí é a questão da baixa autoestima. O bonzinho, ele não acredita nele. E ele tem medo de expor o que ele pensa. Isso é a baixa autoestima. Então ele sofre com isso. Algumas pessoas até que eu observei, elas nem sofrem, porque elas nem têm consciência daquilo, elas só agradam e elas nem se visualizam naquele sofrimento. Mas muita gente, e muitos pacientes eu tive a oportunidade de conversar também, eles querem dizer não, e na hora lá eles se preparam para dizer não, e na hora eles não conseguem dizer aquele não. E aí eles sofrem com isso, eles entram em frustração. Primeira coisa, eu acho que seria importante aí numa terapêutica, ele valorizar, ter uma autovalorização pessoal. A partir do quê? A partir de identificar os traços força dele. Todos nós temos traços força, sem exceção. E o bonzinho, ele não reconhece esses traços força. Ele não valoriza esses traços força. Ele precisa valorizar o que ele é bom, para que ele possa saber que ele pode contar com ele mesmo. E aí sim, a partir disso, ele vai se posicionar. Claro que, no início, ele tem dificuldade em dizer não, mas ele pode escolher situações mais fáceis ou mais simples para ele colocar o posicionamento dele perante um grupo de amigos ou de pessoas mais próximas, para ele começar a quebrar esse padrão, para quebrar essa síndrome. E aos pouquinhos ele vai dizendo não,
mesmo tendo desconforto, porque vai acontecer o desconforto daquele não, dele estar gerando um mal-estar no outro, ele fica muito preocupado com isso, porque ele quer sempre o reconhecimento, a admiração, e ele vai quebrar isso, e ele precisa quebrar isso para ele superar, ou começar a superar essa síndrome. Quem diz só sim, sempre sai perdendo. Não só na vida pessoal, mas também não ajuda o grupo, porque a gente precisa escutar muito não. Se a gente pensar no planeta, que tem uma condição muito complicada hoje, bem negativa, esse planeta precisa escutar mais sim ou mais não. Então, se a gente está dizendo muito sim, a gente tem que repensar o nosso posicionamento pessoal perante a nossa programação de vida, perante o que a gente realmente veio fazer aqui. A gente precisa aprender a dizer não e se posicionar, porque isso vai ajudar o outro e vai ajudar a gente a realizar a nossa programação de vida. Não existe programação de vida só dizendo sim para os outros. Agora, ainda em Fatologia, página 6, 7ª linha. Por que ocorre a escolha pela autoanulação por tantas consins? Eu acho que uma parcela é isso que eu estava falando antes. Elas não se valorizam, têm baixa autoestima. Acho que é medo, né? Tem muito medo de errar, medo de colocar o que pensa. Muita gente não se expõe porque pelo medo da crítica do outro. E é impossível, eu botei isso aqui no verbete, é impossível a gente agradar todas as pessoas. É completamente impossível. Se a gente for pesquisar na história, ninguém agradou 100% as pessoas. Sempre a gente vai receber alguma crítica. E o bonzinho, ele acha que ele não está gerando mal-estar e aí ele não recebe a crítica, a princípio. Mas as pessoas criticam até essa postura. Quem está enxergando aquilo, essa postura de bonzinho, está vendo que é uma postura negativa perante o processo evolutivo. E aí se questiona essas pessoas. Né? Ele não questiona essas pessoas. E ele precisa aprender a colocar para fora os próprios pensamentos, a pensenidade dele. Ele tem que se expor com essa pensenidade. E o bonzinho faz exatamente o oposto. Ele se anula. Ele não expõe os posicionamentos, ele tem medo da repercussão que isso pode dar. Acho que é mais nesse sentido. Agora, Leonardo, a baixa autoestima, a gente pode dizer que tem a ver com vitimização, autovitimização? Com certeza tem algum grau de autovitimização. Alguns bem intensos, alguns um pouco menos. Mas sempre a autovitimização vai estar presente. Muitos bonzinhos, eles se vitimizam, ou eles são bonzinhos exatamente para evitar problemas. Eles querem evitar aquele problema. Então é uma forma até de se vitimizar. Eu me vitimizo porque a pessoa não pode ser tão dura comigo. Eu me vitimizo porque a pessoa não vai me cobrar aquilo. Eu me vitimizo porque eu sou bonzinho. Ele não teve a intenção de errar, ele é tão bonzinho, é a consciência boazinha. Então ela acaba perdendo. Né? Ela não gera um desconforto evolutivo saudável no outro, uma crise existencial saudável no outro. Ele, bonzinho, não vai conseguir fazer isso. Agora, em Politicologia, página 7, poderia falar mais da política de não entrar em conflitos nunca? É o mesmo que o princípio da boa vizinhança? Não, não é o mesmo que o princípio da boa vizinhança. Imagina a gente viver na vida sem a gente ter a oportunidade de argumentar esse conflito aí, no sentido, não é sair no braço, mas é no sentido de gerar um desconforto, se posicionar. A gente vai escutar coisas de encontro ao nosso posicionamento. E, naturalmente, a gente vai ter que argumentar. Aqui tem uma parte da argumentação. Então, o bonzinho, ele não consegue argumentar. Ele nem inicia a argumentação. Ele nem começa a colocar o que ele pensa. Então, ele não entra no conflito nunca. E, às vezes, um conflito, né, um conflito saudável, uma discussão saudável, uma argumentação saudável, é o que vai gerar reflexões para que as pessoas possam modificar condutas. Né? Se a gente não gera reflexão no outro, qual o objetivo da gente estar aqui também? Né? Só aceitando as coisas? O bonzinho precisa aprender a gerar um conflito sadio, um conflito cosmoético, que vai gerar esse desconforto íntimo no outro. E o bonzinho precisa parar para olhar o conflito que ele gera nele, porque ele entra em conflito quando ele às vezes quer dizer uma coisa e ele fala o oposto daquilo, só com o objetivo de agradar o outro. Então, o nível de autoconflito do bonzinho é grande, né? Para aqueles que já têm algum nível de consciência desse traço, tá certo? Ele precisa aprender realmente a gerar bons conflitos ou bons argumentos, tá certo? Boa argumentação, boas discussões sadias. E a política da boa vizinhança, desculpa. Uhum. A política da boa vizinhança não é isso. A política da boa vizinhança, você coloca o que você pensa, você troca com o outro, mas com o objetivo de quê? De ambos crescerem.
Então você expõe, você respeita. É aquela história do binômio de admiração e discordância, que eu botei na binomiologia na mesma página. Então a gente tem que colocar o que a gente pensa, e às vezes uma ideia contrária, a gente está indo contra aquela ideia, mas não contra a pessoa que emitiu aquela ideia. Mudou tudo. Então o bonzinho precisa entender que ele precisa discordar do outro, porque ele pensa diferente do outro. Às vezes, na maioria das vezes ele não assume isso, e essa discordância é saudável. É saudável para todos, né? Não é brigar com o outro. Né? No caso da admiração, o bonzinho só quer admiração. Ele tem que enxergar a admiração no outro e também ver os defeitos. Ele consegue até fazer isso, mas ele tem dificuldade, ele briga pela admiração pessoal. Ele quer ser admirado e reconhecido o tempo todo. Então ele sempre entra numa discussão, ou quer dizer, não entra numa discussão, ele entra numa relação já por baixo. Então ele não contribui para o amadurecimento daquele grupo, daquela relação, ou mesmo dentro de uma dupla. Ele não consegue fazer isso. Em Culturologia, página 8, como erradicar a cultura inútil de fazer as vontades alheias, tão presente ainda na nossa socin, principalmente com as mães. O que eu acho aqui importante, que eu acho que é um ponto da terapêutica, que é bom para isso, é a gente começar a definir quais são os nossos valores pessoais, ou definir o nosso código pessoal de cosmoética. A gente tem que saber o que a gente pensa sobre determinado assunto, ou quais são os nossos valores perante determinado contexto, ou vivência, ou experiência. Se a gente sabe o que a gente quer, ou o que é importante, ou a gente refletiu sobre aquilo o suficiente, a gente consegue pontuar o que a gente pensa. E aí a gente vai deixar de fazer as vontades alheias. Em alguns momentos, faz parte fazer as vontades alheias, quando essas vontades alheias não vai de encontro ao código pessoal. Então, ou seja, não é anticosmoético, de uma forma geral. Então, é importante a gente, não é o tempo inteiro negar e falar que não vai fazer a vontade alheia, não é isso. Mas dentro do contexto do que está acontecendo, a pessoa se colocar com o que ela pensa, com o que ela refletiu, com o discernimento dela. Então, em alguns momentos, naturalmente, isso vai fazer as vontades do outro, e é importante a gente fazer as vontades do outro quando isso é cosmoético. Em alguns momentos, e talvez em muitos momentos, a gente vai dizer não para o outro. Né? Não dá para fazer as vontades dos outros o tempo todo, senão a gente não contribui com o crescimento da outra pessoa. A pessoa fica numa zona de conforto, num ganho secundário, porque você sempre está agradando o outro e não deixa o outro crescer. Não gera um incômodo para o outro também fazer alguma coisa, se coçar, vamos dizer assim. Agora, uma mulher de Portugal. Ao verbetógrafo, em Fobiologia, página 7, final da segunda linha. Poderia comentar a autossuperação da fobia perante os posicionamentos e decisões pessoais? Eu vejo essa autossuperação. O bonzinho, no caso da fobia, ele tem medo de se posicionar, ele tem medo da repercussão que um posicionamento pode gerar no outro, ele tem medo que o outro deixe de admirar ele tem medo de não ganhar um reconhecimento. Então, primeira coisa, ele tem que saber que ele não vai agradar a todo mundo. Segunda coisa, essa autossuperação, ela vai ser proporcionalmente direta, ou seja, quanto mais ele começar a se colocar com o que ele pensa, mais ele consegue superar essa síndrome do bonzinho. Então, ele precisa dizer para o que ele veio fazer aqui nessa vida. O que ele pensa, o que ele considera importante, dentro de qualquer contexto. É importante que ele se coloque nesses contextos. Eu penso isso por causa disso, disso e disso. Ele tem que melhorar a capacidade de argumentação dele. E ele tem que se expor. Né? Diga não, se expõe, coloca o pensamento e fica atento ao desconforto que ele vai sentir. Porque ele tá indo de encontro com um padrão pensênico dele. Ele está indo de encontro com uma personalidade que foi formada nesse sentido. Então ele tem que começar a quebrar isso. Como que quebra isso? Só na prática. Não dá para ficar na teoria. Então ele tem que ir para a prática e dizer o não que ele precisa dizer. E fazer o seu posicionamento. Isso começa a quebrar esse medo, começa a quebrar essa síndrome. E aí ele parte para a superação dessa fobia. Ainda continuando a mesma teletertuliana, partindo do princípio que todo intermissivista realiza o curso intermissivo por mérito alcançado em vida pregressa, não é bem assim, mas por que persiste o medo de errar nesta, em alguns casos de forma tão intensa? Poderia dar a sua opinião?
Eu penso que quando uma pessoa tem muito medo de errar ou de se colocar, isso não começou só nessa vida. Claro que tem a influência do meio, a mesologia está influenciando aí, né, pela vivência no início da infância, os cuidadores, o pai, a mãe, tem uma influência sobre isso, a sociedade tem uma influência sobre isso, até os traços religiosos, de querer, tem que agradar sempre, tem que ser bonzinho, tem que fazer o melhor, tem que ser perfeito. Então, isso tudo tem influência do meio. Mas também, quando é muito intenso, qualquer traço nosso que é muito intenso, assim, positivo ou negativo, eu sempre desconfio que isso foi construído ao longo das vidas anteriores, na multiexistencialidade. Quanto mais intenso, mais a gente repetiu isso em outras vidas. Daí a dificuldade da gente superar aquilo, porque a gente repetiu tanto, está tão acostumado com aquilo, que a gente, às vezes, em 1 ano, 2 anos, não consegue superar tudo, mas a gente consegue ir diminuindo isso. Eu penso sempre que a racionalidade, a autopesquisa, o discernimento, a troca com uma pessoa que você considere madura ali, que possa te ajudar, para ajudar nessa reflexão inicial, pode ser bem rica para a gente ir superando esse processo de posicionamento, de não precisar de agradar o outro o tempo todo, né? A gente tem que começar a não ficar focando o tempo inteiro, preciso superar isso, preciso aprender a dizer não naquele sofrimento. A gente tem que pensar o seguinte: quais são as metas que eu quero, onde eu quero estar? E aí a gente vai investir nessas metas. Porque se a gente olha só para o negativo, a gente se estagna, a gente paralisa, né? Isso gera um medo mais intenso. Então vamos colocar as metas positivas que a gente vê como saudáveis e perseguir essas metas. Isso naturalmente a gente vai modificando nossa pensenidade e o olhar para aquelas atitudes ou para o padrão, ele vai diminuindo, vai tornando menos intenso aqueles traços, aqueles traços fáceis que a gente tem. Então, professor Leonardo, os itens da fatologia, página 6. Terceira linha, o erro de assumir os trabalhos de responsabilidade de outras consciências. Se liga com o item da 7ª linha, o título de especialista em agradar as demais consciências. E na 14ª linha, o ato anticosmoético de agradar a todos em volta, mesmo às custas da própria felicidade. Juntando com a ausência de testosterona nas atitudes para não ficar mal na fita, na 16ª linha, são uma espécie de sequência ou crescendo. Poderia explanar essas frases relacionadas à síndrome do bonzinho? Não tem várias aí, você pegou elas todas? Peguei. Eu acho que esse primeiro erro de assumir os trabalhos sobre a responsabilidade das outras consciências é bem importante. Porque quando ela faz isso, na verdade ela quer o reconhecimento dessa pessoa, ela quer agradar essa pessoa, mas ela tira a oportunidade dessa pessoa de aprender. Porque se ela sempre faz o que o outro deveria fazer, ela não deixa que o outro cresça. Isso eu acho que é uma das coisas mais sérias. E aí vem o título de de especialista em agradar as demais consciências. Ela é especialista por quê? Porque o que é responsabilidade do outro, ela pega para ela, para agradar o outro, ela tem esse título. Ela quer agradar o tempo inteiro. Claro que ela quer agradar, não é nem pelo outro em si, é por ela mesma. Não existe algum grau de egoísmo aí, existe o medo aí por trás. Ela quer agradar o outro para ela ter uma recompensa. Ela está pensando nela. Porque se ela pensar no outro, ela deixa o outro ter a responsabilidade de executar aquele trabalho que faz parte dele. Então, eu já vi em alguns filmes aquelas pessoas que por medo, ou por intimidação, ou por ser boazinha, ela faz o exercício do colega. Então ela faz o exercício do colega, o colega aprendeu? Não, às vezes ele até tirou o 10, mas ele não aprendeu. Ele não teve dificuldade. Ele não se enfrentou naquele exercício que ele precisava fazer. E tem gente que faz isso, né? Então a gente tira a oportunidade do outro entrar em desconforto com ele mesmo. Ou do outro ter que ler um livro, ou ter que se esforçar mais para executar aquele trabalho. Então, eu vou me imaginar o quanto de interprisão pode estar sendo criada numa situação dessa, se a gente não deixa o outro crescer, não gera o desconforto no outro. É isso que a gente tem que pensar. E aí vem a questão da ausência de testosterona. O bonzinho não tem a testosterona, seja homem ou mulher, ele não tem a testosterona. A testosterona aí não é no sentido do hormônio em si, tanto o homem como a mulher tem, em graus diferentes, mas é no sentido de se posicionar, de colocar, de bater na mesa, como falou o professor Valdo, e colocar a opinião pessoal para fora. Se ele fizer isso, ele vai ajudar o outro a crescer, não tem saída. Claro que essa testosterona aí não é agressividade, tá certo? É colocar para fora o que se pensa, de forma madura, às vezes até firme,
mas sem agressividade. O objetivo não é ser agressivo, é simplesmente expor o que se pensa com firmeza. Em muitos casos é necessário. Germânia, você queria falar? Sim. Parabéns, Leonardo. Obrigado. Tudo bem? Olha, aqui na parafatologia, eu tenho uma sugestão para você. Que você colocasse aí a submissão extrafísica. Porque eu acho que eu também já sofri dessa síndrome de boazinha, acho que ainda resta aí alguns resquícios disso, mas estou trabalhando. E o que eu observei foi, assim, aconteceram algumas projeções onde eu estava sendo muito submissa no extrafísico por conta desse hábito aqui no intrafísico, né? Então, talvez coubesse aí essa... Não, excelente ideia. Vou colocar aqui para os revisores para a gente acrescentar. Realmente existe isso, né? Muita gente tem projeção e na hora que está lá no extrafísico, isso vai servir até para autopesquisa, né? Ela não consegue se posicionar. Mas isso provavelmente vai ter um reflexo em atitudes no dia a dia aqui no intrafísico, que tem uma repercussão da dificuldade de se colocar, de se posicionar. Então ela se subestima. Essa subestimação, eu até citei na sindromiologia, na mesma página, a síndrome da subestimação, que é um verbete. Então o bonzinho está sempre se subestimando, sempre se colocando para baixo. E aí tem uma questão. Ele não só subestima ele, mas ele também subestima a capacidade do outro em lidar com o desconforto. Então ele nem valoriza esse outro, né? Mas é uma boa ideia. Vou falar com o pessoal aqui para a gente tentar colocar isso. Então agora um teletertuliano de São Paulo. Professor Leonardo, em Estrangeirismologia, página 6, poderia explicitar o sex appeal não utilizado? O sex appeal aí nesse sentido é aquela questão da... Todos nós somos únicos, todos nós temos a nossa energia íntima, pessoal. E essa energia a pessoa escolhe deixar de lado. Primeira coisa, a gente tem que assumir essa unicidade. A gente não precisa ser o outro ou querer ser o outro. E muita gente na sociedade tem essa necessidade de admirar uma pessoa intensamente e começa a fantasiar como seria ser essa pessoa. Isso aí é do bonzinho. Isso aí é da baixa autoestima, isso aí é da desvalorização pessoal. O sex appeal não utilizado é que ele não bota a energia dele para fora. Ele não confia na potencialidade. E aí ele perde com isso. E o outro perde, como a gente está falando aqui algumas vezes. Então foi nesse sentido que eu coloquei esse sex appeal não utilizado. Essa energia, essa força presencial, ele não usa essa força presencial. Ele guarda ela, ele se anula, como a gente comentou antes. Agora, em Pensenologia, página 6, segunda linha. Quais as características da autopensenidade frágil e da pensenosfera autotrafarística? A pensenidade frágil ou uma pensenosfera autotrafarística vão predominar o quê? Os trafares. Vai predominar o olhar para si negativo. Então, uma pessoa não sabe quais são os trafores que ela tem. Ou ela tem um só, mas ela lista 30 trafares, ou 30 traços fados, ou imperfeições, com muita tranquilidade. Em algumas palestras que eu dei, eu tive a oportunidade de perguntar para as pessoas, já perguntei isso para muitas pessoas, pedi para as pessoas assim, vocês podem listar para mim 15 trafores? Todas as vezes as pessoas ficaram quietas. A maioria fala, não, posso até citar uns 2 ou 3, 15 não tem, 15 é muito difícil. E se a pessoa, todos nós temos mais de 15. Mas se a pessoa não sabe quais são esses trafores, como é que ela vai ter uma pensenosfera traforista? Se ela só vê trafar o tempo todo. Esse olhar negativo para si, ele vai estar muito ligado à síndrome do bonzinho. E aí sim, a autopensenidade frágil. Ele pensa contra ele o tempo todo. Ele não é firme no pensar de si próprio. Então, ele precisa, primeira coisa, listar esses trafores. E se apropriar, não é só listar os trafores. Listar os trafores é uma parte. Se apropriar desses trafores, talvez seja a parte mais importante. E se apropriar dos trafores, a partir de fatos ou parafatos, mas ele precisa listar. Então, um exemplo simples, que às vezes as pessoas não param para pensar, mas que ajuda muito a gente identificar alguns trafores. A gente escolheu uma profissão. Quais são os trafores vinculados a essa profissão? Se a gente começar a pensar nisso, alguns daqueles trafores a gente tem. Senão a gente não teria escolhido aquela profissão. Então, de acordo com as atividades que a gente faz no dia a dia, a gente tem traços positivos que vão aparecer. Na relação com as outras pessoas, as pessoas identificam a gente de que modo? Isso também vai estar ajudando a gente a mapear os traços, nossos traços de força. Então, o bonzinho, ele precisa olhar para ele e enxergar o que ele é bom.
E ele não pode se depreciar ou se colocar para baixo ou achar que ele não tem qualidade. Todos temos qualidades, precisamos identificá-las e reconhecê-las. Por isso que eu botei lá na frase enfática. A autossuperação da síndrome do bonzinho requer a melhoria da autoestima através da identificação, apropriação e uso dos trafores pessoais aplicados ao autoposicionamento tarístico. Sem isso, fica muito difícil não só a pessoa atuar no dia a dia, mas ela realizar a programação de vida dele, ou a ProEx, né, a programação existencial. Você queria falar? Pode falar. Alô? Eu queria fazer uma pergunta. Na síndrome do bonzinho, você falou que tem uma relação com a baixa autoestima. Sim. Mas eu queria ver um aspecto também que ela tem a ver com o ego, né? Que é a questão do status, a pessoa aparentar que é boa, né? Uma questão de autoimagem. De autoimagem. Isso. Queria que você comentasse aí. Eu botei aqui na fatologia a questão da autoimagem. Na quinta linha, eu botei a preocupação excessiva com a autoimagem. Então, vai ter a ver com o ego? Vai. Só que ele não explicita esse ego. Então, ele está o tempo inteiro preocupado com essa autoimagem. O tempo inteiro ele quer passar que ele é uma consciência boa, que ele é um perfeito, ou que ele é um santo. E isso vai enfraquecer a manifestação dele. Mas, eu concordo com você, tem uma parcela aí de egoísmo grande, mas ele não percebe isso. Ele acha que ele está sendo super legal com as pessoas, super gente fina, super altruísta com as pessoas, e na verdade não é isso. Na verdade, ele não está nem valorizando a capacidade do outro em lidar com frustração. Ele está subestimando essa capacidade dessa outra pessoa também. Não sei se ficou claro? Agora, em Fatologia, página 6, segunda linha. Poderia aprofundar o ato de virar a cara para as próprias necessidades? Sim. O que acontece? Nós temos várias vontades, várias necessidades pessoais e precisamos colocar em prática isso. Isso faz parte da autoassistência. Só que quando chega uma segunda pessoa, uma terceira pessoa ou grupo e solicita algo para a gente, o bonzinho vai fazer o quê? Ele vai abrir mão dele em prol de ganhar esse reconhecimento, em prol de agradar. Então ele abre mão dele o tempo todo. Então é nesse sentido que eu coloquei. O ato de virar a cara para as próprias necessidades. Ele abre mão de si para ajudar o outro. Em alguns casos isso é positivo, mas se ele sempre faz isso é negativo. Ele sempre olha para o outro antes, não com o objetivo de ser até assistencial com o outro, que muitas vezes ele não é, porque ele não esclarece o outro, ele está sempre na consolação, sempre querendo agradar, mas ele faz isso de virar a cara para o que ele precisa para ele crescer. E se ele colocar em prática o que ele precisa, as necessidades dele, a autoassistência dele, isso vai reverberar sobre as outras pessoas. Mas ele sempre se coloca em segundo plano. Sempre o outro vem primeiro, mas de forma negativa, para agradar o outro, não para esclarecer ou para fazer uma assistência. Se fosse para fazer uma assistência madura, perfeito. Mas sem fazer assistência, só com o intuito de ser gentil e ser bonzinho e agradar o outro, ele perde e o outro também perde. Tá bom, né? Aquela pessoa que tudo tanto faz, né? Não, você até às vezes numa saída, num restaurante, o outro que escolhe o prato, fala, tudo bem, escolhe você, eu como o que você quiser. Então a pessoa está sempre abrindo mão dos seus desejos, não só das necessidades, pior mas ainda dos quando seus ela desejos. Não gosta daquele prato, não gosta e faz aquela cara de paisagem, como tivesse muito feliz, né? Depois claro. Imagina como é que ela come esse prato, se desce bem ou se ela come com desconforto, né? Como é que vai ser essa digestão? Então, o bonzinho é uma consciência que está sempre indigesta, se a gente pensar, ampliar isso. Ela está sempre engolindo os sapos, sempre com indigestão, porque ela não coloca para fora as coisas, fica com aquele bolo na garganta muitas vezes. Aí, Leonardo, eu fiquei pensando como é que fica o laringochakra do bonzinho, né? Deve ficar enfraquecido. Exatamente, provavelmente ele vai gerar um bloqueio. É aquele nó na garganta. Tem umas pessoas que têm um nó na garganta, tem um bolo na garganta, que ela até tenta tirar, parece que vai sair, mas não sai. E isso tem a ver não só com o bonzinho, mas tem a ver também com a dificuldade da pessoa de colocar uma situação que aconteceu às vezes negativa, ela não expõe, não bota para fora o que pensava. Não é só o bonzinho que faz isso. E isso vai gerar uma repercussão no laringochakra. Tanto um bloqueio ou um enfraquecimento no funcionamento desse órgão, desse chakra. No caso, aí, na maioria das vezes, é um bloqueio. E isso pode gerar doença. Isso pode gerar problema na tireoide,
Isso pode gerar problemas, né, até na comunicação da pessoa, né, se a gente pensar energeticamente, o que é que essa pessoa está comunicando na sexualidade dela, vai ter várias coisas que vão estar comprometidas aí. Quais seriam as dicas para superar essa síndrome do bonzinho? Para superar essas dificuldades? Né? Eu acho que a primeira dica é ela definir esses valores pessoais, o código de cosmoético. Ela tem que saber o que ela acredita. É aquela história do prato de comida. Às vezes a pessoa nem sabe o que ela quer escolher. Ela deixa para o outro escolher para não gerar um desconforto. Olha só, isso acontece muito, né? E ela não coloca para fora o que ela quer realmente. Ela tem que saber o que ela quer. Então, primeiro ela tem que definir esses valores pessoais, esse código pessoal de cosmoética. Depois ela tem que listar e se apropriar desses traços-força. Ela tem que saber o que ela é boa. E todos nós temos isso. Temos qualidades. Né? Ninguém não tem qualidade. Todos temos mais de 15 traços-forças com facilidade. Tá certo? Ela lista e se apropria disso. Se apropriar, como eu falei anteriormente, calcado em fatos, em situações, em contextos, em experiências vividas. Senão a gente não tem como se apropriar. E depois disso ela precisa colocar em prática o trabalho de se expor. Então ela precisa se posicionar, porque ela já refletiu antes, ela já sabe o que ela pensa sobre determinado assunto. E o bonzinho tem dificuldade de enxergar o que ele gosta. Porque ele sempre quer agradar o outro, ele abre mão dele o tempo todo. É autoanulação. Então ele precisa saber o que ele gosta. Ele refletiu antes, pensa antes, por isso que lista o código pessoal de cosmoética. E depois disso ele vai se posicionar em determinado contexto, dizendo o não, não é dizer não para tudo, mas quando ele realmente discordar de uma coisa, ele explicitar esse não. Não existe uma superação de qualquer síndrome, de qualquer traço, se a gente não coloca em prática uma vivência. Se a gente não começa a vivenciar no dia a dia formas diferentes de se posicionar, de se expor, de lidar com as situações do dia a dia. A gente precisa colocar em prática. Sem colocar em prática, a gente não supera nada. A gente fica só na teoria e a gente está perdendo aquela vida, está perdendo tempo. Leonardo. Pois não. Parabéns pelo verbete. Eu queria fazer uma perguntinha assim. Há como ser bonzinho sem visar ganho secundário? Eu vou dizer que eu acho que é bem difícil, bem improvável que isso aconteça. Por que a gente precisa ser bonzinho se a gente não tem ganho nenhum? Se eu não estou preocupado em agradar o outro, eu vou ser talvez mais útil a essa outra pessoa. Porque eu vou colocar o que eu penso. E isso pode ajudar o outro. Isso pode ajudar o outro a crescer. Eu não estou preocupado se o outro vai ficar chateado comigo ou não. Se eu estou preocupado que o outro vai ficar incomodado e vou gerar um desconforto, ou eu quero o reconhecimento ou o agradecimento do outro, ou admiração, eu já comprometi aquela relação. Então, eu acho bem improvável que seja possível ele não estar visualizando aí um ganho secundário. Normalmente tem uma ligação aí direta. Acho que às vezes pode ser até inconsciente, né? Às vezes, assim, na primeira impressão, ele não percebe que ele está tendo. Tem muitos bonzinhos que são inconscientes. Eles simplesmente agem daquela forma. E às vezes eu acho que eles nem sentem um desconforto, porque eles nem conseguem perceber que eles estão fazendo isso. Eles estão vendo que eles estão deixando a outra pessoa melhor a princípio. E aí eles fazem aquilo, se sentem bem fazendo aquilo até. Isso talvez seja a pior condição da síndrome do bonzinho, que ela nem percebe isso. Quando ela começa a perceber e sentir o desconforto, pelo menos ela já está percebendo alguma coisa. Ela já está se tornando mais consciente dessa situação. Eu acho que isso já é positivo. E às vezes ela fica doente e fala, mas eu sou tão boa, por que eu adoeci? Né? Às vezes a pessoa desenvolve uma doença até grave e ela fala, mas eu sempre fui tão boa, né? Por que comigo? Aí ela ainda se sente injustiçada por isso, porque ela tem uma outra expectativa de um retorno sempre positivo por tudo que ela fez. Né? Então ela faz e ela sente uma frustração enorme, ainda tem a cobrança, né? Porque ela faz, mas ela quer um retorno. Sente injustiçado, né? Porque sempre agiu melhor, sempre foi o mais correto possível. Por que isso aconteceu comigo? Tem tanta gente ruim aí, por que comigo acontece isso? Todo mundo já deve ter escutado isso em algum momento. Né? Tem o traço religioso. Eu queria perguntar o seguinte, porque essa síndrome do bonzinho eu achei muito interessante e ela me remeteu a um outro fenômeno, né, daquele triângulo vicioso que se estabelece entre perseguidor, vítima e o salvador, né? E o bonzinho é sempre o salvador. E nesse caso e existem casos assim pessoais até que eu sou testemunha
de pessoas que são não normais, vamos dizer assim, que se colocam no papel que a vítima é um oligofrênico, por exemplo, um retardo mental leve, que aparentemente a vida dela é normal, mas ela está sempre se metendo em fria, né? E que você, como próximo e chegado, você quer evitar, porque as decisões muitas vezes são comunicadas antes, você tenta esclarecer, concorda, mas chega à frente, sempre vai fazer o que pensa que é o certo, né? Porque nada demove e sempre, repetidamente, são experiências negativas. E as pessoas próximas que tentam contornar a situação e nunca conseguem, elas de certa forma sofrem com isso também, né? Sendo os bonzinhos da história, os salvadores da pátria. Então, nessa situação específica, como que o bonzinho consegue deixar de ser bonzinho, sabe? Porque além de tudo tem a culpa de deixar a outra pessoa se queimar e desistir porque não há o que fazer. Eu acho que primeiro a gente tem que entender, a pessoa tem que refletir o que ela está fazendo aqui nesse planeta. Então, se a gente está aqui dentro de um processo, qual é o nosso objetivo de vida? Muitas pessoas não sabem quais são os objetivos de vida. Então, se a gente está aqui nesse planeta, e o propósito principal talvez seja, pelo menos a minha hipótese, é a evolução, é o processo evolutivo, o bonzinho tem que entender que ele está aqui para amadurecer, ele está aqui para crescer. E se tem alguma coisa que gera desconforto ou frustração nele, ele não está tendo lucidez suficiente para lidar com aquele desconforto. Ele não está superando aquela situação. Ele não está parando para refletir, se auto-pesquisar sobre determinado contexto. E isso, ele também não está entendendo que quando sempre ele não se coloca para os outros, ele acaba levando os outros para o buraco. Então, exemplo, às vezes num grupo, numa discussão, às vezes o bonzinho ali, que tem o traço, não é que a pessoa tem um traço bonzinho e ela está execrada, não é isso. Ela tem um traço, ela tem uma situação que ela tem que superar. E numa reunião de grupo, às vezes, acontece uma situação e ela percebeu que a melhor saída é uma saída X. E talvez aquela seja a melhor saída. Mas ela não coloca porque ela pode, ou ela imagina, ou ela fantasia que pode gerar um desconforto maior, que pode gerar um sofrimento para o outro, ou que aquela exposição, aquele esclarecimento que ela faria pode gerar um mal-estar maior, vai dar trabalho demais para o outro. Então ela deixa de assistir o grupo. Ela nos coloca, ela deixa de assistir o grupo. Então perde todo mundo. Isso eu acho que é o mais sério. E se ela entende que a gente está num processo de evolução, esse desconforto faz parte desse processo evolutivo. Mesmo que ela se exponha e as pessoas em volta se coloquem de outra forma. Ali vai ter um debate rico, que às vezes vai sair uma terceira opção a partir da participação dela. O bonzinho tem que entender que ele pode contribuir muito para o crescimento de todo mundo. E se a gente pensar na nossa vida, a gente evoluiu mais quando a gente estava em crise ou quando a gente estava na zona de conforto, deitado na rede, tomando suquinho? O que é que gera mais pressão? Quando a gente vem aquela crise, que a gente, na hora que passa pela crise, a gente fica a gente enfrenta de N formas possíveis, mas que depois que passa a crise, a gente para pensar, caramba, isso me ajudou a crescer nesse aspecto. Então, o bonzinho tem que começar a ver que as crises são importantes para a gente amadurecer. Se a gente vive sempre na zona de conforto, sempre no ganho secundário, a gente faz uma escolha, é uma escolha íntima. A gente faz uma escolha íntima por abrir mão do nosso processo evolutivo. E a gente deixa de ser, ou trabalhar, o exemplarismo perante as outras pessoas. Então, eu acho que o bonzinho precisa entender que esse processo evolutivo, entender que a posição dele, ou a colocação dele pode ser muito rica, não só para ele, mas para todo o grupo. E isso vai gerar o processo evolutivo. O processo evolutivo é em grupo, é na troca. Então, o bonzinho abre mão dele o tempo todo, ele não troca. Ele só quer agradar, mas ele não troca. Então, ele perde e o outro perde também. Eu não sei se era isso que... Acho que ele está falando mais assim do... Não. Ficou claro ou não? Era isso? Era mais ou menos? Então, pergunta de novo. Pega o microfone, que está gravando. Porque muitas vezes o bonzinho se vê frente a frente a uma pessoa que, assim, talvez não adiante muito você falar não, porque essa pessoa não tem, talvez, um discernimento mental por problemas físicos, um retardo leve, que aparentemente é normal, mas não é, e está sempre se colocando em situações difíceis. Sim. Então, quem é mais próximo,
se vê na situação de ou tentar ajudar e se ver sempre não atendido, né, frustrado, porque a pessoa sempre caminha para um lado mais difícil, ou então ela simplesmente abandona, né? E no caso de um parente próximo, ou alguma coisa, simplesmente não dá para você esquecer, falar não e ficar tranquilo com a própria consciência, não sei. Não sei se é isso. Então, num caso desse, não tem o que se fazer. Eu sempre vou refletir da seguinte forma: fiz o melhor que eu pude dentro daquele contexto, naquela relação, com aquela pessoa que tem a limitação e com o grupo. Se eu estou fazendo o melhor que eu posso e estou no limite daquela pessoa, é o que é possível. Às vezes é para dizer sim mesmo. Não tem o que fazer. Então, às vezes, não é que você não está sendo assistencial, é a assistência que é possível naquele contexto. Então, não sei se é isso se era isso que você estava perguntando. Não vai adiantar. Se não vai adiantar naquele contexto, se não é assistencial, a gente abre mão do não, mas você não sofre com isso. É uma concessão evolutiva, é uma concessão interassistencial. Sempre lembrando que na assistência o ideal é esclarecimento, mas às vezes tem que fazer consolação. Você tem que... É o que é possível. Às vezes não dá para falar não, você fala sim, porque a pessoa não tem como entender um esclarecimento de alto nível. É o que as religiões fazem, muita consolação. Às vezes é necessário, mas não é o ideal. E é bom lembrar também, o Leonardo deixou bem claro, a diferença entre ser bonzinho e fazer assistência. Por exemplo, a abnegação, a renúncia cosmoética são trafores super assistenciais. Mas não tem nada a ver com ser bonzinho ali. Ele está renunciando, mas em favor de um número grande de pessoas. Ele renuncia à própria, vamos dizer, o próprio bem-estar dele, vamos assim dizer. Mas é outra história. Então, o processo assistencial, isso, claro, às vezes tem, como você colocou aí, um caso de idiotia, oligofrenia, não sei, claro, não dá para fazer. Você não consegue esclarecer uma pessoa que não entende nada, né? Muito, muito complicado. Alguém queria falar mais aí? Aqui, Leonardo, tudo bom? Olá, tudo bem? No detalhismo, na página 7, você pode aprofundar aí na legislogia a lei do silêncio autoimposta diante dos incômodos da convivialidade? Sim. É porque o bonzinho não se coloca, então ele faz a lei do silêncio. Ele fica calado e não coloca o que ele pensa, não se posiciona. Então, ele tem um incômodo numa relação, seja com uma pessoa só, com mais pessoas, ele sente um incômodo, mas ele não explicita aquele incômodo. Ele guarda só para ele. Então, ele fica em silêncio. E ele perde, né, com essa atitude, é o que eu já repeti várias vezes, e outra pessoa também perde. Ele não contribui para o processo de amadurecimento daquele grupo, daquelas pessoas que estão envolvidas. Então, agora, em Fatologia, página 6, 7ª linha. Poderia falar, se possível, com exemplos, sobre o medo constante de estar incomodando? Já comentou, mas é bom falar de novo. Tem gente que sempre acha que está atrapalhando o outro, que está sempre incomodando o outro. Deixa eu ver um exemplo que a gente poderia dar aqui. Como assim? Um excesso de cerimônia, a pessoa está o tempo todo achando que está inadequado numa situação, pensando contra si próprio, será que isso vai ser positivo, será que não vai? Ela está dando uma palestra ou dando uma aula, e ela está, será que eu falei isso certo, será que eu não falei? Será que isso vai gerar uma coisa positiva para o outro? Eu estou gerando, acho que, um desconforto na outra pessoa, não está sendo positivo o que eu estou falando. Então, tem um autoassédio aí também, presente, né? Então, acho que é nesse sentido, esse medo constante de estar gerando esse incômodo no outro. Está sempre pedindo desculpa, né? Está sempre pedindo desculpa. É aquela pessoa que está no supermercado e aí alguém bate no carrinho atrás dela, ela já vira e pede desculpa. Não é isso? A pessoa deu um trompaço nela na rua, ela pede desculpa antes. Né? Pisa no pé e você já pede desculpa. É isso. Ele está tão incomodado, não quer gerar um incômodo nenhum, que ele já pede desculpa direto. Agora, em Fatologia, página 6, 3ª linha de baixo para cima. Poderia aprofundar o ato anticosmoético de sempre se colocar como o último da fila, independente do contexto? É o que o Amin estava falando antes. Em alguns momentos, se a pessoa está bem assistencial, ela vai ser o último da fila, ela vai deixar, porque é o melhor para o grupo. Só que o bonzinho ele não sabe fazer isso.
Então, ele sempre se coloca como o último, porque ele quer deixar todo mundo bem na fita, ele quer agradar todo mundo. Na verdade, ele quer deixar bem para ele ter o ganho secundário dele de ser reconhecido e admirado. Então, não é assistencial essa postura. Só é assistencial quando a gente se coloca nessa condição em prol do grupo. Se é melhor para o grupo, sim. Mas o bonzinho ele não vai fazer isso. Ele sempre vai abrir mão dele para se colocar a favor do outro, mesmo que esse outro esteja errado. Pode falar. Oi, isso. Bom, boa tarde, Leonardo. Eu queria a última linha da fatologia sobre o tirar o time de campo. Eu queria entender melhor quando é uma atitude anticosmoética e quando é cosmoética, com relação a isso, tirar o time de campo. Não sei se já foi comentado isso. Só vale a pena tirar o time de campo quando essa renúncia é cosmoética, quando ela é positiva para as pessoas naquele contexto existente. E, às vezes, o que acontece com o bonzinho, que normalmente ele é anticosmoético e ele tira o time de campo. Tem a ver com aquela lei do silêncio que a gente estava falando antes. Então, se ele não fala o que ele queria falar, ele se cala dentro de uma relação, dentro de um convívio, ele não contribui. Então, ele tira o time de campo porque ele não coloca para fora o que ele pensa. Ele se cala e escolhe, no fundo, não contribuir para o crescimento de ninguém. Existe um grau de egoísmo aí, como a gente estava falando antes também, em outra pergunta. Então, ele sai de se colocar, ele sai do posicionamento pessoal. Então, ele sempre perde com isso. E, às vezes, é uma fuga, né? Ele está sempre fugindo, não se enfrenta. Não se enfrenta, exatamente. É uma fuga, não coloca o que pensa, não quer sentir o desconforto, não quer gerar o mal-estar, ele foge, realmente. Queria falar? Pode falar. Depois. Então, vamos lá. Agora pode falar. Tem que esperar um pouquinho. Crescendologia. O crescendo, inautenticidade consciencial, interprisão, grupo kármico. Você poderia explicar melhor aqui? Sim. O bonzinho, ele é um consciência que ele não é autêntica. Por quê? Porque ele não coloca o que ele pensa, ele agrada o outro. Aí eu posso ir lá na primeira página, na Mega Pensenologia, eu botei lá, bonzinho, sorri amarelo. São aquela pessoa que está sempre com um sorriso amarelo no rosto, ele está desconfortável, mas ele aceita aquela situação. Então, ele não é autêntico. Se ele não é autêntico, ele naturalmente está criando uma interprisão, porque ele não coloca o que ele pensa, ele não faz a assistência, ele não esclarece a pessoa, então ele está sempre abrindo mão do esclarecimento. Essa inautenticidade vai levar à interprisão, porque ele não ajuda o outro a crescer. Aí eu fico imaginando assim, pode chegar no extrafísico, você teve a oportunidade de me esclarecer, você até pensou isso, mas você não colocou para fora. E acabou que eu fiz escolhas erradas, que eu não refleti sobre determinados aspectos, você não me ajudou. Então, o bonzinho precisa entender que a autenticidade consciencial tem que ser um valor para a consciência, para qualquer consciência, para ele principalmente. Ele precisa ser autêntico com o outro. Essa autenticidade gera riqueza nas trocas, na relação, e todo mundo cresce. Não vai gerar interprisão nesse caso. Então, agora, uma teletertuliana de Madrid. Professor Leonardo, em Fatologia, página 6, terceira linha. Poderia explicar sobre o receio de desagradar? Este receio pode estar calçado na vaidade, querendo parecer esse que ajuda a todos. Estaria, na realidade, alimentando seu próprio ego? Com certeza, concordo plenamente com você. Esse medo de agradar, no fundo, ele está preocupado com ele o tempo todo. O bonzinho está preocupado com ele. Ele não está preocupado com o outro. Ele não quer desagradar o outro para ele ficar bem naquela imagem em relação ao outro. Então, ele está perdendo o tempo todo. Logo em seguida, eu botei o medo de decepcionar. Ele não quer decepcionar o outro. É o ato de ser excessivamente compreensivo. Então, isso tudo vai estar identificando, vai estar explicitando a dificuldade dele com o ego dele. Ele briga com esse ego, mas ele está preocupado com ele o tempo todo. Ele não está preocupado com o outro. Agora, de novo, de São Paulo. Professor Leonardo, em Parafatologia, página 7, primeira linha. Qual a relação da autovivência do estado vibracional profilático com o tema do verbete? Ok. O bonzinho, se a gente pensar no bonzinho, e se a gente pensar nessa autoanulação que ele tem perante as relações, perante a convivialidade sadia, a gente vai pensar que a energia dele já está comprometida. Ele não tem
uma condição energética positiva. Por quê? Porque ele não se expõe, ele não se posiciona, e isso faz parte da energia, de ter energia. Então, como é que o EV pode ajudar nisso? Se ele começa a trabalhar a energia, ele vai ter um suporte para conseguir superar esse traço. Então, o trabalho de energia, o professor Valdo fala sempre, já falou muitas vezes, é a chave que abre todas as portas, é a gazua. Então, é o que vai dar suporte para que ele se sinta o máximo possível confiante dentro da realidade dele, para que ele se coloque, para que ele se posicione. Então, trabalhar as energias vai superar os bloqueios do laringochakra, os bloqueios energéticos, porque ele vai conseguir em algum grau essa homeostase para que ele possa usar isso para se superar. Então, a vivência do estado vibracional, ela vai ajudar, vai ser uma alavanca, vai ser um trampolim para que ele passe dessa arrebentação e ele possa aprender a se colocar para as pessoas. Ele precisa usar dessa energia, ele precisa usar do trabalho de energia para fazer isso. A gente pode dizer também que melhora a força presencial, né? Porque muito bonzinho perfeito. Tem a energia meio recolhida, né? Isso, está recolhido. Não sai, né? Exatamente. E o trabalho com as energias pode melhorar essa força presencial. Né? E vai ajudar ele a se posicionar. Se ele está com mais força, está com mais energia. Leonardo, pode falar sobre a armadura? Para isso meu aqui, eu anotei. Armadura emocional, página 7, em numerologia, no final. Armadura emocional. Ah, tá. Essa questão aí eu pensei que ninguém ia perguntar de numerologia. A numerologia, eu gostei de fazer numerologia, e ela é numa sequência, né? Às vezes o bonzinho, ele é bonzinho como uma questão de se proteger, de fazer uma armadura em torno de si para não lidar diretamente com seus desconfortos. Então ele se preserva com aquela imagem, com aquela máscara de ser bonzinho. Então ele está se preservando ali. Então isso é uma forma de você não lidar, não interagir com as próprias emoções. Então ele às vezes sente o desconforto, mas ele tem uma armadura tão grande que ele passa por cima disso, nem sente às vezes, muitas vezes nem sente, e faz o que o outro quer. Então essa armadura emocional é essa proteção. Às vezes o bonzinho é bonzinho para evitar um desconforto, para evitar um sofrimento, para evitar uma punição, para evitar, como eu botei na linha acima, a aquisição de créditos pelos erros futuros. Então ele é bonzinho porque ele foi, mas eu sou tão bonzinho, só errei dessa vez. Então é uma forma de justificar os erros, é uma forma de se proteger. E aí vem essa questão dessa armadura emocional, nesse sentido. Agora, Leonardo, você acha também que isso tem a ver, por exemplo, que ele tem uma certa carência emocional? Ele é um carente emocional? É um carente emocional. É um carente emocional porque ele precisa dessa admiração do outro, desse reconhecimento. Não que o reconhecimento seja ruim, não é isso. A gente atuar, a gente tem uma atitude, uma vivência, uma atuação positiva, e o reconhecimento vem em cima disso, isso é saudável. Mas a pessoa precisar disso, para que isso seja algo muito importante, ou que isso, entre aspas, né, não vai dar esse equilíbrio, possa dar um mínimo de equilíbrio, esse é o problema. Então o reconhecimento é saudável. Ser admirado, em algum grau, é saudável. Mas se isso tem uma base de carência, está por água abaixo essa situação. A pessoa tem que refletir sobre essa questão, fazer autopesquisa bastante aí nesse caso. Poderia-se dizer que tem por trás disso um vampirismo? Uma vampirização, que o bonzinho é um vampiro energético? Em alguns, não vou dizer todos eles, mas em alguns casos ele está roubando a energia do outro. Ele, né, realmente, quando ele faz algo para agradar e ele recebe aquele reconhecimento, sempre com essa intenção, né, é um combustível, essa admiração, esse reconhecimento, é essa gasolina que ele precisa. Ele está em déficit o tempo todo, então ele precisa agradar o tempo todo. E aí, essa questão de agradar o tempo todo, ele está deixando claro que as energias dele estão embaixo. E aí vem aquela pergunta da pessoa de São Paulo, a importância de a gente estar fazendo o estado vibracional para exatamente ter esse gás. Esse gás não precisa vir do outro. A gente tem que ser autossuficiente no dia a dia, na nossa vida. E essa autossuficiência vai tornar a gente mais assistente. E aí é a questão da gente escolher. O bonzinho está escolhendo ser assistido o tempo todo. Ele nem está preocupado com assistência. E a gente tem que escolher se a gente quer estar numa postura mais assistencial ou de assistente, predominantemente. Logicamente, que nas trocas a gente vai ser assistido. Mas ele, internamente, ele se coloca como assistente. E o bonzinho não faz isso. O bonzinho vai sempre se colocar por baixo, sempre se subestimando. Então ele vai sempre ser o assistido. Um assistido anticosmoético, ele nem contribui em nada naquela relação, ele nem se posiciona, nem coloca o que ele pensa. Então ele não agrega valor
aquelas trocas que ele poderia estar dando ali. Sim, por isso que eu pensei na hipótese dele ser um vampiro energético mesmo. Em algum grau ele é um vampiro energético, ele está roubando aquela energia da pessoa. Ele poderia estar contribuindo mais na relação. Tranquilamente. Leonardo, continuando aí na numerologia, qual que é a relação que você faz do controle e a manipulação com relação à síndrome do bonzinho? Tá. Às vezes ele ser bonzinho, ele quer controlar as demais consciências. Então, por exemplo, é aquela criança, botei lá na página seguinte, na página 8, na origem, evitação. Caracterizado pela atuação da criança em ser boazinha com o intuito de evitar o surgimento de altos desconfortos, conflitos e punições. Então, ele quer evitar uma discussão, um problema, ou porque o pai chegou irritado, ou porque toda vez que ele acha que quando ele atua de uma forma melhor, mais boazinha, ele evita um sofrimento, ele evita o desconforto. E isso é uma forma dele ser bonzinho no intuito de controlar um evento negativo. Ele quer controlar esse evento negativo. Então, ele atua como bonzinho para que o outro não fique chateado, para que o outro não desconte nele, para que o outro não gere um mal-estar. Então, nesse sentido, esse controle é nesse sentido. E, no fundo, isso é o quê? Atuar dessa forma é uma forma de manipular a atitude, ou a ação, ou o comportamento da outra pessoa. Legal, obrigada. Ficou claro? Vou aproveitar e vou falar aqui, já que não tem. Tem pergunta? Tem pergunta. Tem bastante ainda. Em Parafatologia, página 7, segunda linha. De que forma evitar os gastos desnecessários de energia? Vamos pensar o seguinte, o bonzinho ele cria uma máscara. Essa máscara da bondade, da perfeição, de estar ajudando o tempo todo. E isso exige energia. Ele vai gastar, porque ele vai de encontro com ele o tempo todo. Ele sente o desconforto, sente a insatisfação. Então ele cria aquela máscara e isso exige um gasto de energia. Esse gasto de energia, ele está jogando fora. Essa energia. Ele poderia estar usando isso para outra atividade, para ser mais útil evolutivamente, para ser mais essencial, para colocar em prática um monte de coisa positiva. Mas ele joga essa energia fora. Sempre que a gente tem uma máscara, seja ela qual for, a gente tem que manter essa máscara com um gasto de energia. Tem que sustentar essa máscara inadequada. E isso vai consumir a energia da pessoa. Às vezes, ela resolvendo essa questão, ela vai ter muita energia para realizar um monte de atividade. Agora, Paradoxologia, página 7, primeira linha. Poderia expandir o paradoxo de as fobias poderem ser vencidas pela exposição ao próprio medo. E na penúltima linha, o paradoxo de o ato de dizer excessivamente a palavra sim pode poder prejudicar a evolução pessoal e grupal. Não tem como a gente superar algo que a gente tenha medo, que a gente seja inseguro, se a gente não for de encontro com uma atitude contrária a isso. Ou seja, a gente precisa, o bonzinho precisa dizer não. Ele precisa expor o posicionamento dele, ou o que ele pensa sobre determinado assunto. E é isso que naturalmente vai quebrando essa máscara, quebrando essa síndrome, quebrando, às vezes, só um traço de personalidade que a pessoa tenha nessa área da síndrome do bonzinho. Então, ele precisa se expor, ele precisa colocar em prática atitudes e ações mais cosmoéticas, para superar essa fobia, para superar esse medo. Então, se ele se expõe a alguma coisa que ele tenha medo, que é o medo de gerar um desconforto, um mal-estar, ele começa a executar isso, ele vai naturalmente modificando a estrutura pensênica dele, a partir de uma atitude prática. E essa modificação da estrutura pensênica é que naturalmente, aos poucos, vai começar a modificar esse olhar que ele tem nas relações, vai tornar a relação mais rica dele, porque ele vai começar a enxergar os prejuízos que ele tem em relação à atuação de sempre se querer agradar. E aí entra o outro paradoxo. Se ele diz sim o tempo todo, se ele quer agradar o tempo todo, ele vai de encontro com o que ele pensa, ele não se confia no próprio taco e ele não contribui para gerar um amadurecimento nas outras pessoas. Eu já falei anteriormente, num grupo, se ele gera um desconforto, gera uma crise de crescimento na pessoa, ele está sendo útil àquela pessoa. Mesmo que naquele momento a pessoa fique muito chateada com ele. Vou dar um exemplo, pessoal. Uma vez eu estava num curso, estava fazendo um curso, era o PDP, Programa de Desenvolvimento Parapsíquico, e teve um filme,
E depois teve o debate do filme e uma pessoa, outro aluno, eu também era aluno, ele colocou um posicionamento que eu achei assim, bem inadequado. E eu, como o professor não falou nada, falei, não, eu vou ter que falar alguma coisa. Aí falei, pontuei aquilo dali, na hora teve uma pequena discussão, e ele ficou extremamente chateado. E eu não queria gerar, eu só coloquei minha posição do que eu penso aqui. Tudo bem, passou mais ou menos uns 10 meses, 1 ano. E aí eu encontrei ele lá no IPC, no Rio de Janeiro. E aí ele veio falar comigo, você lembra naquele curso? Naquele dia eu fiquei muito irritado com você, mas depois eu entendi o que você falou, você estava certo. E aí isso gerou um desconforto na hora. Se eu tivesse o traço bonzinho naquele momento, eu teria perdido a assistência. Eu teria perdido a oportunidade de gerar uma reflexão na outra pessoa. Então, se eu ficasse calado, né, se eu aceitasse o posicionamento dele sem colocar o que eu pensava sobre aquilo, eu perderia e eu não geraria um amadurecimento da outra pessoa. Né? Mas o bonzinho não quer sofrer esse desconforto. Ele não quer passar por isso. Mas a gente precisa, muitas vezes, quando for fazer esclarecimento, a outra pessoa não vai gostar de escutar alguma coisa sobre ela, uma realidade sobre ela. O bonzinho precisa colocar isso em prática. Agora, um teletertuliano de Goiânia. Professor Leonardo, Fatologia, página 6, sexta linha. Poderia aprofundar sobre o sentimento de inadequação ao agir de modo contrário ao esperado socialmente? Sempre que a gente vai de encontro com o que é esperado socialmente, isso existe um ônus. E o bonzinho não quer pagar esse preço. Então, ele prefere fazer o que a maioria faz, mesmo sentindo desconforto, mesmo sentindo essa inadequação, mas ele atua como o que as pessoas, o que a sociedade espera dele, mesmo sofrendo com isso. O que é importante aí é a pessoa começar a se posicionar, vai sentir o desconforto, vai se sentir inadequado até por agir diferente do grupo ou do meio social, vai. Mas é isso que vai estar demonstrando que a pessoa começou a abandonar essa síndrome, começou a largar a mão disso, porque ela começa a colocar para fora o que ela é. E a gente precisa colocar para fora o que a gente é. Então a gente pode até ter a máscara da bondade aqui no intrafísico, mas no extrafísico todo mundo sabe quem a gente é. A gente não está enganando ninguém no extrafísico. As consciências extrafísicas estão observando aquela situação, está vendo. Muitas vezes rindo daquela postura imatura que a pessoa está tendo. Então, vamos tentar o máximo possível ser verdadeiros no extrafísico e no intrafísico, sem criar máscaras para a manifestação aqui no intrafísico. Eu acho que isso é importante. Leonardo. Você, na sua pesquisa, assim, o que você achou? Aquele bonzinho que pede desculpa para alguém que pisou no seu pé, é o mesmo que empurraria um caminhão na subida? Uma boa pergunta. Eu acho que o mais aí é a questão do traço, né? O bonzinho ele tem que fazer uma autopesquisa importante, séria, porque é um traço que ele precisa abandonar o quanto antes. Não que a gente não possa pedir desculpa numa situação, mas às vezes a gente pode reclamar um pouco, no sentido de, não da reclamação em si, mas, pô, o senhor não está atento ao que aconteceu, para que a outra pessoa comece a perceber que ela vive numa sociedade e ela pode gerar desconforto na outra pessoa. Né? Tem um limite da atuação. Então a pessoa tem que ter atenção ao que está fazendo. Então, se o outro errou, deixe o outro ter a primeira atitude. Não você já desculpa. Então, se a gente faz isso, o bonzinho já está se sentindo por baixo. E é isso que ele tem que identificar aí. Isso é o mais sério. Então, essa pessoa, na verdade, está ajudando o bonzinho a enxergar algo sobre ele. Na verdade, todas as pessoas, quando geram desconforto na gente, estão ajudando em algum grau. Só que a gente pode ficar revoltado com isso, a gente pode pegar isso e levar para o nosso estudo pessoal. Então, essa minha questão... Para a nossa consciencioterapia, né, vamos dizer assim. Seria assim para saber se a síndrome do bonzinho, se ela admite gradação. Ou se o cara que é bonzinho é sempre bonzinho, nessa sua pesquisa? Ah, tá. Não, ela admite gradação. Foi lá na página 8, na exemplologia, eu botei lá, síndrome do bonzinho específica e generalizada. A específica é quando ele manifesta o traço anticosmoético de satisfazer os outros, se autodepreciando em área peculiar da vida. Então, ele pode ser bonzinho em uma dificuldade. Então, numa questão financeira, ele pode ser o bonzinho. Tem dificuldade de dizer não para um convite. Ele pode estar
só em uma determinada área ter aquela dificuldade. E às vezes no trabalho ele tem uma ação super importante, super positiva, no grupo, mas aquela área identifica algum traço dele que ele precisa dar atenção, que ele não está conseguindo dar essa atenção. E a outra generalizada, que talvez seja mais complicada, porque pega várias áreas da manifestação, né? Ela manifesta o traço anticosmoético de sempre satisfazer os outros, se autodepreciando em várias áreas da vida. Então, tem gradações, né? São pequenas áreas, grandes áreas, médias. Então, quanto mais a pessoa se anula em várias áreas da vida, mais ela perde. Mais ela está mais próxima do 100% de uma síndrome do bonzinho. Mas pode ser em uma pequena área da vida. Leonardo, você consegue ver uma linha direta de relação e próxima entre a síndrome do bonzinho e a síndrome da poliana? Síndrome do bonzinho e da poliana. O bonzinho, a poliana, você vê tudo bonito o tempo todo, né? Tudo está perfeito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. O bonzinho, às vezes, ele até vê que não está bom, mas ele embarca naquilo. Ele embarca no que todo mundo está falando. Então, eu posso ver só nesse sentido, que o bonzinho, ele pode discordar. O poliana não, ele está sempre concordando ali com que está tudo bonito, tudo lindo, vendo tudo maravilhoso. O bonzinho não, ele sente o desconforto quando ele está consciente em algum grau, mas ele não expõe que isso aqui não está muito bonito não, isso aqui está feio, mas ele fica calado. Mas tem a ingenuidade em comum, né? A tal da ingenuidade aí. Os dois são ingênuos. Quando eles embarcam no processo da pseudoassistência, que você está tanto criticando aí, né? Porque ele vê tudo, ele é ingênuo, ele acha que tudo vai ter solução, que o outro ele pode ajudar o outro naquilo, quando só o outro pode. Tem o bonzinho que vai ter essa característica da ingenuidade, de querer agradar, de nem estar percebendo as coisas e tudo mais. Tem o bonzinho que sofre com isso. Esse que sofre, já não vejo essa relação tão grande com o poliano, entende? Eu vejo a relação dele ele não falar, não explicitar o que está negativo, só ver, mas ele está enxergando intimamente. Então tem um bonzinho que é inocente, mas tem um bonzinho que sabe o que está acontecendo, mas não coloca para fora. Ele é falso mesmo com ele e com os outros, né? Sim. Já criou aquela máscara de falsidade, né, associada. O bonzinho não está sendo autêntico com ele e não está sendo autêntico com o outro, com certeza. Entendi. Com certeza. Obrigado. Leonardo? Pois não. A síndrome do bonzinho tem a ver com uma questão de um ranço religioso também, né? Cultural, ou você pode falar? Sim. Na página 7, na enumerologia, na segunda linha eu botei lá, a bondade sendo e significando traço religioso. Então, uma boa parte que a gente pode fazer a leitura das pessoas que têm a síndrome do bonzinho, ou traços de bonzinho, ela tem uma questão do traço religioso, né? De ser bom com todos, ajudar a todos, para alcançar o reino de Deus, essas coisas assim. A questão de se sentir, quando tem essa questão religiosa, que normalmente tem algum traço, sempre julgado o tempo todo. Então tem sempre alguém olhando. Deus está olhando se você está errando ou não está errando. Então a pessoa está preocupada com isso, ela já vai ter uma atuação errada no dia a dia. Vai ter uma atuação inadequada. Deus vai castigar. Então se ela está preocupada com isso, ela é boazinha por causa disso, ela já está perdendo desde o início. Então o traço religioso está presente. E o bonzinho tem aquela questão de não esclarecer, ele está sempre tentando consolar o outro. Então ele não contribui. Então o traço religioso realmente faz parte da síndrome do bonzinho. Quanto mais ela for intensa, mais esse traço religioso, ao meu modo de ver, ele está presente na manifestação dessa pessoa. E teria alguma forma da pessoa ter um insight, falar assim, para mudar de patamar, desse patamar, assim? Nesse sentido religioso? A pessoa está numa religião, mas falou, não, como que eu faço para mudar, né? Assim, intraconsciencialmente. O que você acha? Acho que a primeira coisa aí, ela tem que estudar, tem que ler, tem que se permitir ler sobre vários assuntos dentro do processo religioso. Em muitas religiões você só pode ler sobre aquele determinado tópico, às vezes você só pode ler sobre um livro só, mas nada além disso. Então o religioso, a primeira coisa que tem que fazer é ler sobre vários assuntos e tentar pensar por si próprio, não o que o outro disse, né? Quem está ali na liderança daquela religião, que está orientando. Ele tem que começar por ele, tem que questionar o que ele está lendo. Então, se a gente não começa a questionar, a gente aceita tudo. E aí não vai sair da religião. Então, o processo religioso, ele não é saudável, né? Ele só pode ser saudável para a pessoa lá que está fazendo um monte de coisa anticosmoética e ele reprime aquele traço na religião. Tudo bem. Mas a religião em si, ela não contribui para uma autonomia.
Qual é a religião que dá autonomia à pessoa? Se você sempre tem que seguir uma linha, não pode questionar algumas coisas, tem a questão dos dogmas. Então, a primeira coisa que eu vejo é a questão do estudo. Ela tem que ler sobre vários assuntos e questionar esses vários assuntos. Quais são as lógicas? Tem lógica aquilo que ela está lendo? Não tem. A partir desse trabalho, que no início talvez seja mais difícil para ela, e trocando com outras pessoas que não só da religião dela, não com o objetivo de questionar, com o objetivo de investigar outras opiniões, isso pode enriquecer as reflexões dela, as trocas dela. Isso pode ajudar ela a começar a confiar em si mais em si própria, começar a se valorizar um pouquinho mais, começar a criar a autonomia dela. Essa autonomia é fundamental dentro do processo evolutivo. Quando a gente assume o processo da autonomia, a gente está assumindo uma postura mais assistencial. Se eu espero que o outro diga o que eu tenho que fazer, eu coloco minha posição perante o mundo. E aí, nesse sentido, o religioso está perdendo. Acho que também esse negócio da religião, isso que o Leonardo falou, ela tem a priorismose, ela não abre a cabeça dela. Agora, se ela não abre por muito tempo, eu acho que só tem um jeito, ela sofre. Aí chega um momento que ela vê que a religião não está levando ela a lugar nenhum, de tanto bater a cabeça na parede, ela vê que tem uma parede, de tanto sofrer. Mas o ideal é acontecer isso que ele falou, a pessoa abrir a cabeça, questionar, mas às vezes ela passa muito tempo sem questionar e não sai daquilo. Não sai daquilo. A gente pegar o exemplo do professor Marcelo da Luz. Então, o quanto que ele tinha um nível de questionamento muito grande, via várias incoerências, como ele mesmo coloca, e teve exatamente um momento que ele poderia ter saído daquela situação. Senão ele estaria preso naquela situação. E nesse momento ele conseguiu sair. O quanto que ele não enriquece com a produção do livro que ele deu. Então, às vezes, uma boa orientação é dar um livro para a pessoa ler. De uma pessoa que já estava dentro do contexto e as reflexões que a pessoa fez, os questionamentos que ela fez, que contribuíram para que ela saísse do meio religioso. No livro Onde a Religião Termina, o Marcelo da Luz tem uma parte que ele fala sobre esse caráter do religioso, da bondade do religioso, e explicita muito a respeito disso. O que está por detrás da bondade religiosa? E a gente pode pensar até na questão que eu coloquei lá na numerologia, a questão da manipulação, que até foi perguntado. O quanto dessa bondade toda não tem uma forma de manipular massas, manipular pessoas. E aí a questão de não gerar autonomia no outro. Então, essa autonomia é importante, ele precisa questionar as coisas. Questionar tudo que chega ao nosso ouvido é importante, para que a gente coloque nossa reflexão pessoal e não seguir a reflexão de outra pessoa 100%. Isso em qualquer situação é negativa. Não só no meio religioso, nas gurulatrias de qualquer ordem e tudo mais. Agora, em Parafatologia, página 7, final da primeira linha. Poderia comentar sobre a sedução holochacral anticosmoética? Vai ter a ver com a manipulação e com o controle das demais consciências que está na numerologia. O bonzinho usa a energia que ele tem, às vezes, para conseguir essa admiração, conseguir esse reconhecimento, para se sentir, para ter um ganho de energia. Então ele seduz o outro para que o outro dê energia para ele. Isso sempre é cosmoético. A gente não precisa seduzir ninguém para que a gente ganhe energia. E aí vem o contraponto exatamente da autovivência do estado vibracional, para que ele próprio aprenda a se recarregar energeticamente, melhorar a força presencial e crescer nesse domínio do corpo energético. Isso ele vai, se ele está cheio, ele não tem carência, ele não vai precisar seduzir ninguém. Agora voltamos aqui para aquela teletertuliana de Madrid, que você já respondeu, mas é bom falar de novo. Em numerologia, página 7, penúltima e última linhas, poderia expandir os itens. Controle das demais consciências e o seguinte, a rota para escapar das emoções negativas. Sim. O controle aí é no sentido da pessoa ser boazinha para ela conseguir algo que ela deseja. Para conseguir, como eu acabei de falar, o reconhecimento, a admiração, ou conseguir que uma atitude do outro em relação a ela. Ou ela ganhar alguma coisa. Então, isso vai ter a ver com o controle das demais consciências. Ela manipula essas consciências a partir dessa aura de bondade, dessa característica de bondade. E a rota para escapar das emoções negativas se existe um desconforto, aí a pessoa começa a ser boazinha ou começa a citar tudo que ela fez de bonzinho para evitar
que surja um desconforto, para evitar que ela sinta um mal-estar ou que ela não deixe que aquela relação ali, o outro também sinta esse mal-estar. Então, ela é boazinha para fugir, é uma fuga de enfrentar a dificuldade emocional própria e gerar esse desconforto emocional na outra pessoa. Bom, aí ela complementa. Como ela escapa das emoções negativas? Já falou também, mas... Quando ela é boazinha para evitar discutir uma situação, ela foge. Ela não aprofunda. Ela fica na superfície. Então, o bonzinho ele está na superfície. Se ele começar... Por isso que eu botei na tecnologia, na mesma página, na 7, lá em cima, a ausência da técnica do autoenfrentamento do mal-estar. O bonzinho não se enfrenta. Então, ele suporta tudo. Então, por isso que é a ausência da técnica de autoenfrentamento do mal-estar. Se ele não se enfrenta, como é que ele naturalmente já foge das emoções negativas? Foge de lidar com o sentimento de inadequação, com desconforto emocional, com a angústia de gerar um sofrimento no outro. Então, ele vai gerar esse sofrimento no outro? Ele vai gerar essa angústia no outro? Ele vai gerar esse desconforto no outro? Não. Então, ele vai fugir disso. Então, ele foge, ou é a rota para escapar das emoções negativas. Ele não quer gerar um mal-estar, nem dele com ele mesmo, nem com o outro. No fundo, ele acaba gerando esse mal-estar, né? Principalmente com ele, algumas vezes com outra pessoa. Ainda em numerologia, página 7, terceira linha. Poderia falar sobre a bondade sendo e significando frustração pessoal consciente ou inconsciente? Sim. Nesse sentido aqui, o bonzinho ele tem uma atuação e muitas vezes ele sabe, né, no caso aí do consciente, ele sabe que ele tem outra opinião sobre aquilo, ou ele gostaria de ter outra atitude, ou falar o não, e ele não consegue fazer isso. Naturalmente, ele sente essa frustração. E numa situação qualquer, ele poderia se posicionar perante um erro ou uma dificuldade de uma outra pessoa, e ele abre mão daquilo, né, e não esclarece o outro. E ele fica o dia inteiro pensando que ele poderia ter tido uma atitude diferente. Poxa, eu devia ter falado isso. Poxa, eu devia ter falado aquela outra coisa. Eu devia ter esclarecido a pessoa. Ele fica sofrendo porque ele não teve, vamos dizer assim, a maturidade de se expor, de dar a opinião dele. Então, ele escolhe se frustrar. Ele se frustra e fica com aquela frustração. Então, é nesse sentido. O inconsciente, ele se frustra, mas às vezes ele nem percebe isso. Ele nem associa que é porque ele não disse alguma coisa, que ele não se posicionou. Leonardo, já estou 12 anos fora do Rio de Janeiro. Sobre o Holopensene do Rio de Janeiro, eu estou estudando isso, você reside lá, né, no Rio de Janeiro? Sim. Como é que você... Não é sem nenhuma crítica pessoal do Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro, tenho parentes lá, mas você acha que esse padrão de ser bonzinho tem relação com o Holopensene das relações que a gente tem de superficialidade no Rio de Janeiro? As normais, né? Claro que tem pessoas que têm relações profundas. Sim. E tal. O brasileiro, em geral, ele tem essa característica, né? O brasileiro gosta de agradar muito, gosta de receber muito. Então, isso não é negativo. Mas quando é um excesso, ou quando isso é uma forma de não... Ele não explicita uma vontade ou uma postura, uma atitude, ou o que ele pensa, isso passa a ser negativo. Acho que é uma questão não necessariamente do Rio de Janeiro, mas de uma forma geral isso acontece, né? É um padrão holopensênico, assim, que é um traço desse holopensene do brasileiro. Eu quis me dizer assim, em relação à sinceridade, em relação às vezes até ser antipático mesmo. O cara é antipático, mas ele faz assistência, né? Ah, sim. Né? Não estou falando. Se a pessoa for antipática, mas ela fez assistência, é a melhor coisa. Não tem problema. Mas o bonzinho não consegue fazer isso. Ele não quer ser antipático nunca. E aí ele pode sofrer com isso. E ele não ajuda o outro a crescer. Então eu vejo mais nesse sentido. Sim. Oi, aqui, não. Sim, eu queria saber que relação você dá do síndrome de bonzinho com respeito ao binômio admiração-discordância. Ok. O bonzinho ele tem dificuldade com o binômio admiração-discordância. Ele até às vezes enxerga isso, ele discorda da outra pessoa, mas ele não coloca a discordância dele. O que eu vejo, por isso que eu botei esse binômio, o binômio de admiração e discordância, porque ele discorda, mas ele não explicita essa discordância. Ele precisa aprender a colocar
o que ele pensa e discordar do outro. Essa discordância pode fazer as duas pessoas crescerem, né? A questão aí da admiração, às vezes ele até admira a outra pessoa, mas o foco aí mais foi na questão da discordância, que ele tem dificuldade em discordar do outro. Às vezes ele até discorda intimamente, mas é aquela lei da automordaça, a lei do silêncio. Ele não coloca para fora isso. Tá? Isso é uma perda. Claro, ele não coloca porque tem essa falta de autoexposição. Então, pode discordar, mas não se atreve a discordar realmente. Isso. Obrigada. A respeito foi colocado muito aí do que o bonzinho tenta controlar as pessoas, né? Mas eu fico me perguntando se o contrário não acontece mais, dele ser manipulável pela chantagem emocional de terceiros. Tranquilamente. É uma boa reflexão. Tem gente que vai usar o bonzinho porque ele sabe que ele tem aquele traço e vai explorar esse bonzinho para que ele faça o que essa terceira pessoa quer. Então, uma terceira pessoa vai usar uma pessoa que tem a síndrome do bonzinho para conseguir o que quer. Para conseguir um trabalho extra, para ficar até mais tarde. Ela vai explorar o bonzinho de N formas. Então, o bonzinho se permite isso. Quem está percebendo que a pessoa tem, não vai reclamar mesmo, ela até fica com a frustração, mas executa o que a pessoa quer, e isso vai tranquilamente, e algumas pessoas vão ser exploradas nessa situação. Isso é muito comum em empresas, né? Em empresas, os funcionários mais bonzinhos são mais explorados, né? São os que concordam em fazer hora extra, ficam trabalhando mais tarde. Isso é muito comum. Fala, você quer falar? Ô, Leonardo, agora é um desafio, né? O falso bonzinho, né? Porque o bonzinho, ele passa uma impressão de que vai sempre te servir, te atender e tal. Então, o falso bonzinho é aquele que, de repente, ele fala, eu não sou bonzinho, mas vou usar essa máscara temporariamente para conseguir algo. Como é que a gente pode desenvolver isso? Mas tem um exemplo ótimo aí. A questão da nossa política está cheia disso. Então, são pessoas que são super inteligentes às vezes, mas elas têm um objetivo não cosmoético e elas usam aquela máscara da bondade para manipular massas. Então, eu acho que talvez seja um dos mais sérios. Na religião também, né? Na religião também, e é boa. Na religião também tem isso bastante, né? Porque o bonzinho... A religião talvez até mais, porque se usa realmente a máscara da bondade intensamente. Porque o bonzinho é uma categoria à parte, né? Ele é bonzinho mesmo, ele não consegue enfrentar uma situação, no binômio da admiração e discordância, ele só admira e tal. Agora, o falso bonzinho é que se passa pelo bonzinho, né? Esse falso, ele não é o bonzinho. Para manipular. Não, nesse falso não é bonzinho, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele está usando os traços de bonzinho, ele pega aquilo, porque ele sabe que com aquilo ele pode manipular pessoas, para ganhar algo. Ele não está preocupado com ninguém, nem está preocupado com o outro. Nem está preocupado se o outro vai ficar chateado com ele ou não. Ele quer dar a volta no outro mesmo. E aí, política e a religião realmente são dois exemplos bem interessantes. Agora, Belo Horizonte. Professor Leonardo, poderia relacionar a síndrome do bonzinho com a procrastinação? Como fica o bonzinho na interassistência? A postura de herói pode ser uma destas manifestações? É uma boa associação. Às vezes o bonzinho quer ser um herói, quer estar sempre bem na fita com todo mundo. E, nesse sentido, é bem negativo. Ele está perdendo tempo, o bonzinho está perdendo tempo. Nessa questão da procrastinação, ele perde tempo. Porque se ele não fala o que ele quer, ele não amadurece. Ele não deixa o outro amadurecer. Então, ele perde o tempo dele e perde o tempo do outro. E aí, se a gente associar a questão evolução, questão evolutiva, ele está perdendo oportunidades de evoluir, de amadurecer. E se a gente associar com a programação existencial, principalmente se ele fez curso TMC, aí é um problemão maior, porque ele já tem ferramental para lidar com essa situação, com essa vivência, superar esses traços, e ele não está colocando isso em prática. Então, ele está perdendo a oportunidade evolutiva? Sim. E se ele não consegue superar essa síndrome, principalmente se ela afetar várias áreas, isso compromete a programação de vida dele, vai comprometer a ProEx. Agora, Rio de Janeiro, uma conterrânea sua. Professor Leonardo, penso que na síndrome do bonzinho, o envolvimento com assediadores alheios, nos colocando passivos, sem posicionamento, o assédio deve ocorrer com muito mais frequência. O que você pensa? Sim. O bonzinho, ele, na verdade, ele tem um autoassédio de precisar da admiração e reconhecimento do outro, de querer agradar o outro. Isso já é um autoassédio.
E todo autoassédio, no fundo, são portas abertas para que consciências extrafísicas ou intrafísicas se utilizem desse traço para roubar energia, para gerar desconforto, para gerar mal-estar. Então, com certeza, ele pode ser utilizado para manipular situações ou para ser utilizado ou ser manipulado, e nessa condição ele sempre está perdendo. Mas a base disso é o autoassédio. Ele precisa investir em superar esse autoassédio, fechar essas portas que estão abertas. Professor Leonardo, tem um familiar mais velho que não aceita outros pontos de vista além do seu. Já há algum tempo optei em me calar, não o contrariando, para evitar mal-estar na nossa relação. Desisti de fazer esclarecimentos, pois não dava em nada. Estou agindo errado com essa conduta? Qual a melhor maneira para lidar com pessoas inflexíveis? Sim. Se você já tentou fazer tudo o que podia, dentro do nível da pensenidade pessoal, está tudo certo. Às vezes tem pessoas que são realmente muito inflexíveis, muito rígidas, que elas não querem trocar. E a gente vai respeitar isso. Mas às vezes pode vir uma ideia. Você já fez tudo o que poderia. E às vezes pode vir uma ideia. Pô, eu poderia dar esse livro para essa pessoa. Ou eu poderia chamar essa pessoa para ver um filme, que possa ter essa reflexão por trás. E se vem uma ideia, um insight de uma nova atitude a ser feita, para tentar ajudar essa pessoa, faça. Se não der para fazer, respeite aquele momento evolutivo. Em algum momento a vida vai trazer oportunidades de reflexão, às vezes não da melhor forma, mas que a pessoa entre em situações que ela precise aprenda a ser mais flexível, menos rígida. Isso vai ajudar ela. E nesse momento você ajuda essa pessoa. Nunca negue a assistência. Em algum momento essa pessoa vai precisar da ajuda, seja o primeiro a estar disponível para ajudar. Isso vai ajudar a pessoa a sair daquela condição, mais cedo ou mais tarde. Leonardo, você estava falando anteriormente que quando você faz a coisa pela pessoa, você tira a oportunidade evolutiva dela. Sim. A minha pergunta na linha do que a colega do Rio de Janeiro perguntou com a hipótese de que haja um plug extrafísico ou links extrafísicos de assédio. Quando você impede que o outro faça ou tenha a oportunidade recém de fazer, você está pegando o bonzinho desavisado, pega o assédio do outro? Quando ele deixa? Alguém faz por mim uma coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer uma recém, tenho que fazer uma mudança. Aí chega um bonzinho ou uma mãe e faz por mim o que eu tenho que fazer. Aí essa mãe ou esse bonzinho, ele pegaria assédio meu ou rebarba do meu assédio? Sim, pode pegar assédio tranquilamente. Ainda mais se for para evitar uma reciclagem. Imagina a pressão ali que não vai ter. Ele vai, às vezes, receber esse assédio para atrapalhar o outro nesse processo evolutivo. Então, olha a interprisão que está sendo gerada aí. Né? E aí, se a gente for pensar, até o exemplo que você deu das relações das mães com os filhos, da permissividade que existe, a dificuldade de muitas mães em dizer não, ou de gerar um desconforto no filho, até pela questão cultural que a gente vive hoje, das mães trabalhando o tempo todo, fora, e aí quando chegam e o filho pede alguma coisa, ela tem dificuldade em dizer não. E às vezes aquele não é o que a criança precisa escutar. E os filhos, as crianças de uma forma geral, elas vão testar os pais ou os cuidadores em N situações. E elas muitas vezes precisam e querem ouvir o não. Quando ela não escuta isso, ela começa a não ter limites. Ou seja, ela não aceita não. Se os pais não deram não, ela não aceita não de ninguém. E aí é o que a gente vê várias situações acontecendo de adolescentes ou pessoas até adultas com atitudes bem contrárias socialmente, né? de não terem limites na atuação social. Então, várias coisas negativas, como, por exemplo, teve uma história uns anos atrás, em Brasília, de 3 rapazes que tocaram fogo acho que era um índio. Então, quais foram os limites? Será que essas pessoas escutaram não? Ou será que elas foram atendidas em tudo que elas solicitaram? Então, às vezes a relação aí das mães os pais têm que ter muito cuidado para dizer não, consciente daquele não. Não por isso, isso, isso e isso. Não é não amigué, vamos dizer assim, mas é não informando por que esse não. Porque isso vai estimular a racionalidade da criança, daquela pessoa que está em formação ali. Leonardo, você falou aí do negócio de engolir sapo, né? Eu vi aqui na ciclologia, tem o ciclo patológico, engolir sapos, acesso de irritabilidade. Quer dizer que o bonzinho fica irritado também, né?
Tem bonzinhos que eles vão engolindo, chega um ponto que eles não aguentam mais. E aí, em algum momento, eles têm o acesso de fúria. Ou eles cospem os marimbondos, né? Poderia ter botado assim, engolir sapo, cuspir marimbondos. Em alguns momentos, eles podem estar tão cheios daquela atitude, tão cheios daquilo tudo, que eles têm aquele acesso de irritabilidade ou raiva e colocam tudo para fora de uma vez só. Né? E depois sentem culpa, né? De ter errado e vão ficar no sofrimento, na frustração e tudo mais. Mas já é um bom negócio, pelo menos já está botando para... Já é um sinal que de algum desconforto ele já está tendo ali, que já está explicitando aquilo. A máscara cai de vez em quando. Né? Pode falar, irmã. Aqui na fatologia, o medo constante de estar incomodando. Eu acho que isso também tem relação com orgulho. A gente não falou disso. Porque a gente falou do medo, mas não falou do orgulho. Ele é bonzinho, acha que sempre vai poder dar algo para o outro e acha que nunca pode ser, né? Que precisa do outro. Então, ele sabe tudo, pode tudo e faz tudo. Será que não tem uma ponta... Tem uma ilusão danada aí, né? Mas por trás disso, será que não tem orgulho também? Não tem, eu concordo. Eu acho que tem, em muitos casos tem orgulho, sim, até alguns traços de arrogância, dele querer gerar o maior bem-estar para o outro e achar que só ele pode fazer isso. Se acontecer isso, realmente tem. Não sei dizer se seria em todos os bonzinhos teriam essa característica, mas em algum grau eu concordo com você que tem isso. Isso acontece, realmente isso acontece. Esse orgulho, essa questão de achar até que é bonzinho demais, no sentido positivo, né? Que ele está achando que ele está atuando da melhor forma possível, que o outro nem está entendendo. Não sei se é nesse sentido que você está falando. E isso realmente vai deixar claro aí uma questão de se colocar até acima dos outros, né? De orgulho, de arrogância e até em algum grau prepotência. Sí, Leonardo, aquí en Noam. Respecto a la etiología del síndrome de Bonsinho, ¿cuál você acha que pesa más? ¿Origen de vidas pasadas o durante la infancia un tipo de educación quizá de premiar, castigar, punir? ¿Cuál acha que es más pesada, a que mais... Vê se é isso que eu entendi. Na página 8 eu botei lá a origem. Quanto à etiologia, a síndrome do bonzinho pode ter origem em vidas pretéritas e ou sequências de reforços durante a fase da infância na vida atual. Então, eu acho que, pelo que a gente tem visto socialmente aí, muitas dificuldades das pessoas em explicitar ou não, talvez uma boa parte seja gerado nessa vida. Mas eu não saberia dizer se seria mais ou menos. Porque, de alguma forma, tem muitas pessoas que não escutam o não, mas que elas superam esse processo e elas se posicionam, se colocam, elas aprendem a ter os limites e tudo mais. Isso ela já traz de outra vida também. Então, eu acho que as duas coisas acontecem. Não sei dizer qual seria a porcentagem de cada um aí. Mas, independente disso, dessa porcentagem, o que interessa é se a pessoa tem o traço. Se ela tem o traço, ela tem que investigar. Não preciso saber o que eu fui numa vida passada para, a partir daí, eu modificar algum traço meu. Eu preciso identificar que eu tenho o traço e trabalhar para superar ele. Naturalmente, isso acontecendo, a gente até pode ter rememorações em cima disso. Mas aquele traço é uma realidade e que a pessoa precisa investir e superar ele. A origem em si, mais cedo ou mais tarde, a gente vai estar sabendo. Mas precisamos investir no que a gente está conseguindo enxergar nessa vida. Às vezes, muitas pessoas ficam preocupadas que precisam enxergar a causa, a origem, para poder modificar. Não, a gente está vendo que tem uma realidade. Vamos investir nisso e, a partir dessa mudança, desse investimento, a gente pode até rememorar alguma coisa. Sim, concordo. Só que concordo com o que você está dizendo, só que quando vem de vidas passadas, está muito mais implantado e mais difícil de trabalhar. Não significa mais difícil que seja impossível. Só que há que investir muito mais que quando é de uma vida só, que parece que é um traço mais leve, não? Não porque seja leve o traço, sino porque é de menos tempo, está menos anquilosado, tocado, sabe? Ok, entendi. É um pouco por aí isso.
Mas estou concordando. Se realmente só começou na fase da infância, é mais fácil dela superar. Mas se ela já repete isso há N vidas, realmente é mais difícil, vai exigir mais da pessoa. Mas qualquer traço que a gente tenha, a gente pode superar ele. Mas isso vai depender, naturalmente, do investimento que a pessoa dá com o objetivo, ou que ela investe em superar aquele traço. Independente de ser N vidas ou só nessa vida. Se ela investir, mesmo sem N vidas, mais cedo ou mais tarde ela supera qualquer traço negativo. Isso depende do autoesforço. O que acontece é que muitas das vezes a gente não quer pagar o preço dessa autossuperação, que é a lei do maior esforço. Então não dá para evoluir ou superar um traço, seja ele qualquer, com lei do menor esforço. Então a gente precisa investir, ler, buscar. Então se alguém vira para a gente, para superar isso você precisa ler 100 livros. Às vezes a pessoa, 100, não pode ser só 3? Então a pessoa já está fazendo um negocinho, não é isso? Então, para a gente superar as coisas, a gente precisa investir bastante em N áreas, em N posturas novas, em N técnicas para a gente colocar em prática e a gente poder, a partir desse esforço, vivenciar novas situações, e isso vai ajudar a gente a superar as coisas. Eu acho que o cuidado sempre tudo a gente pode superar. Algumas coisas vão dar mais trabalho, principalmente se a gente repetiu muitas vidas, algumas coisas vão dar menos trabalho. Mas tudo a gente pode superar. Mais alguma pergunta? Tudo bem? Tudo claro? Todo mundo já identificou aí qual o percentual de bonzinho que cada um tem? Fala. Leonardo, talvez seja o caso também de chamar a atenção dos candidatos a bonzinhos, é que eles, de repente, podem até cometer exercício ilegal da profissão, né? Porque ele não é advogado, mas se alguém fizer um questionamento, ele já vai logo respondendo. Se tiver que fazer um atendimento médico, ele é bonzinho, ele está sempre na frente, né? Então, talvez seja o caso deles refletirem, inclusive, sobre esse aspecto também, né? Sempre que a gente tem uma atuação que a gente sente, o que eu acho que é interessante por isso que eu botei essa técnica, eu acho ela bem interessante, que sempre que tem um mal-estar qualquer, sempre que gera um desconforto, sempre que tem um incômodo, a gente precisa parar e a gente precisa refletir sobre o que aconteceu. Se eu refletir de qual é a origem daquele incômodo. E investir nisso. Se a gente começar a fazer isso, que vai ter relação até com a higiene consciencial, da gente passar e repassar aquele dia inteiro e ver onde a gente onde a gente errou, onde a gente acertou e onde a gente foi omisso, e o bonzinho é omisso em muitas coisas, ele, refletindo sobre isso, no dia seguinte ele pode buscar uma atitude diferente, uma ação diferente. Isso vai ajudar ele a sair. Talvez o que eu vejo aí, uma frase que resume bem o verbete, é a frase enfática. Né? O bonzinho ele precisa aumentar a autoestima dele. E, para isso, ele tem que se basear nos trafores, nas experiências de vida que ele tem, buscar o que ele acertou mais, para que ele vá zerando a carência dele, ou vai diminuindo essa carência. Essa carência íntima ela vai diminuir a partir da valorização pessoal, calcada em cima de fatos, de vivências, de experiências. Todos nós temos experiências e vivências que a gente atuou de uma forma positiva e saudável. E o bonzinho precisa tirar o olhar trafarista sobre ele mesmo e colocar uma lente positiva para olhar a realidade dele, valorizando situações, atitudes, posturas que ele teve ao longo da vida. Isso vai ajudar a diminuir essa carência. Isso vai ajudar ele a dar um passo positivo e expressivo para superar essa síndrome, para superar os traços, ou seja, não precisa ser a síndrome inteira, mas um traço disso, ele vai conseguir. Você falou aí da higiene consciencial, né? Mas tem casos que às vezes a pessoa não fala na hora, e por ser bonzinho, né? E depois ele fica remoendo aquilo, fica ruminando aquilo, né? Devia ter falado, eu não falei, né? É um caso de falta de higiene também. Isso. Então, mas se ele identificou isso nessa higiene, ele pode, o que impede ele de no dia seguinte, ou na próxima oportunidade, ele expor aquilo? Se ele começa a fazer isso, ele vai esperando. Realmente, essa técnica da higiene consciencial é bem interessante, eu poderia até ter colocado ela aqui no verbete. Tudo bem? Tem um conterrâneo carioca ali. Um retardatário. Léo, eu queria saber que eu vejo que uma das maiores dificuldades
na mudança de comportamento é o tudo ou nada, né? Quer dizer, eu tenho essa síndrome do bonzinho, e aí eu tenho que deixar de ter. Então, como se eu pudesse estalar os dedos e mudar de uma vez, né? Eu sei que você é psicólogo, você tem prática clínica, né? Eu acho que você não está clinicando no momento, mas você já clinicou. Você já teve pacientes com a síndrome do bonzinho? Você identificava graus, assim, ó, esse aqui tem 90% da síndrome, esse aqui tem 50%, esse aqui tem 30%. Você vê graus assim disso? Na psicologia eu atuei muito pouco, porque logo em seguida eu tive a oportunidade de começar a dar aula de Conscienciologia e abrir mão da psicologia para poder dar aula, que para mim era mais importante. Mas eu já atendi muito paciente na área da acupuntura, e muita gente com traços de N porcentagens, apresentando a questão de bonzinho, de autovitimização, de baixa autoestima. E realmente tem muita gente nessa condição. E a gente sempre tenta, de alguma forma, gerar uma reflexão na pessoa, o quanto ela perde. Eu acho que a perda do que ela tem, do que ela gera, né, com essa atitude, eu acho que é importante ser pontuado para a pessoa, e o que ela deixa que o outro perca. Né? O outro também perde com essa atitude, com essa postura. Eu acho que isso tem que ser pontuado sempre, as perdas. Né? E a gente pode pontuar também o que ela está deixando de ganhar. Né? O conforto íntimo, o bem-estar de estar sendo mais autêntico nas relações, mesmo gerando um desconforto, mas respeitando os limites daquela relação ou do outro que seja, mesmo que o outro fique desconfortável. Então, sempre que é possível, a gente tem que pontuar. E aí eu diria que a gente tem que ir aprendendo a dosificar o limite dessa informação que a gente vai passar para o outro. Às vezes a gente erra na dosagem e a gente tem que começar a ver qual é o limite dessa informação dentro da realidade daquela pessoa. Isso vai ajudar, ou pode ajudar o outro a refletir. Mas eu acho que essa dosagem sempre tem que ser num ponto que gere em algum grau um desconforto, uma crise de crescimento positiva, não é um desconforto negativo qualquer. E isso pode gerar o outro a mudar. Se ele não enxerga os desconfortos, as perdas que ele está tendo, é muito difícil que ele mude. Ele escolhe ficar com os ganhos secundários que ele tem. Bom, então nós agradecemos aí o verbete do professor Leonardo, esperamos os próximos, né? As próximas síndromes que virão, né? E agradecemos aqui a participação dos tertulianos, dos teletertulianos, e passamos para os nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 23 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 5 recados. A Nazaré com o curso Acoplamentarium, a Mara com o curso 40 Manobras em Salvador, o Cláudio com debates sobre auto-organização aqui no CAEC, a Mercedes com um seminário de pesquisas consciencioterápicas e a Isabel com cursos Bolsões Holopensênicos. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, eu convido vocês para participarem da próxima turma do Acoplamentarium, cuja temática é desperticidade, um tema que interessa a todos no momento, visto que estamos interessados em desenvolver-nos para a liderança interassistencial no período intermissivo. A desperticidade, então, naquele momento, será bastante importante, se não essencial. Essa é, então, a temática da próxima turma do Acoplamentarium, que ocorrerá de 21 a 23 de março. Os EPICONs são Marina, Tomás e Moacir Gonçalves. No caso de você ter dificuldade financeira, o CAEC tem pacotes promocionais, além de negociações financeiras que podem te ajudar a participar desta turma do Acoplamentarium e de outras. De maneira que, sendo o Acoplamentarium um laboratório preparado para o desenvolvimento parapsíquico, a repetição do laboratório é bastante importante. Nesse sentido, então, se interessar pela inscrição, procure a recepção do CAEC. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A CIP, em parceria com o IPC de Salvador, convida a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, que vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de março em Salvador, com o professor EPICON Mário Oliveira. 40 Manobras é um curso prático, sem pré-requisito, onde o aluno, mesmo aquele de primeira vez, tem a oportunidade de exercitar as manobras e perceber a utilidade delas nas interações energéticas. Com isso, ele melhora a sua autoconfiança no processo energético interassistencial. E ele se percebe capaz de replicar o que aprendeu
no seu dia a dia. Com isso, desdramatizando e desmistificando o trabalho energético. Informações vocês podem obter pelo telefone 71 3450 0628 e inscrições também pelo site salvador@iipc.org ou diretamente na unidade do IPC em Salvador. Obrigada. Boa tarde. Esse convite pelo CIAEC é sobre o debate de auto-organização. É um convite para todos os pesquisadores, teletertulianos, os que estão distantes, têm tempo ainda de vir, vai ser dia 23 de março, domingo, 15 horas. Os temas vão desde a auto-organização básica até a priorização proexológica. Dar a dimensão ao tema auto-organização como pré-requisito para a sobrevivência e para se relacionar sadiamente, deixando rastros positivos. Venha contribuir com a abordagem não repressora e não militar da auto-organização. Então, registrem aí, dia 23 de março, domingo, 15 horas. Maiores dúvidas, 3525-2652 para o próprio CIAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. A OIC convida a vocês ao Seminário de Pesquisas Consciencioterápicas, cuja temática será Reeducação em Saúde Consciencial. Este ato vai ser amanhã, 15 de março, de 19 horas às 21. Alguns temas a serem debatidos é saúde integrativa sobre reeducação holossomática, labilidade parapsíquica mental somática criativa, teoria conscienciológica da autocriatividade, código pessoal de saúde. Pesquisadores serão a professora Malu Balona e o professor Roberto Almeida. É uma atividade gratuita, todos podem assistir. Esperamos você. Para inscrições no campus OIC, 45 3025 1404. Esperamos você. Boa tarde. O CIAEC convida para o curso Bolsões Holopensênicos, agora de 11 a 13 de abril, no Discernimento. O curso Bolsões Holopensênicos, ele visa ajudar a identificar o público-alvo assistencial de cada um de nós. Amplia a autocompreensão serioxológica nossa e fornece ferramentas interassistenciais. Principalmente contribui para que nós possamos ter respeito ao assistido de paraprocedência nosológica. Este Bolsões Holopensênicos tem como tema o belicismo e visa aprofundar a compreensão quanto ao processo grupo kármico do ex-belicista, que é interprisão, autovitimização, recomposição e libertação do holopensene bélico. Então, nesse curso, nós vamos ter aulas sobre templários, teoterrorismo, nazismo, inquisição e outros temas tão hard quanto este. Aí, nós nos perguntamos, como nós vamos abordar temas tão difíceis? Porque já estamos em condições de assistir, porque já estudamos conscienciologia, porque já entendemos de pacificação e reurbanização. Nós precisamos investir da coragem assistencial para enfrentar o nosso passado. Nós somos ex-bélicos, ex-políticos, ex-generais, todos os bolsões que nós conhecemos e mapeamos. Quem, além de nós nesse planeta, está mais preparado para limpar esse rastro, para começar a gotejar gotas de holopensene pacífico nesse planeta do que nós? Então, tenhamos essa coragem, esse destemor cosmoético para enfrentar esta situação. Esse curso é de 11 a 13, as inscrições são no CIAEC. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Síndrome de Rapunzel, especialidade parapatologia, com a verbetógrafa Marise Barros. Muito obrigado e boa tarde a todos.